Antes de mais, Gonçalo, obrigado Já estamos em direto, né? Já Já, estamos em direto. já, isto é direto ao assunto, é logo para debaixo, Ótimo. para debaixo, para o meio da autoestrada. Olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o meu convite. Ah, Não, obrigado. ah, para te dar um bocadinho de contexto, isto é tudo em live. Para dar um bocadinho de contexto, tem uma live que começou há relativamente pouco tempo, nós falámos de política há 6 meses, a 9 meses. Isto começou pequenino, éramos 10 a 15, agora já chegámos a 200 por live, chegamos a mais de 20 mil seguidores na Twitch. O que na Twitch não há tradição, nem há sequer precedentes de haver uma live em português a falar de política. Ninguém acreditava que havia espaço, pelos vistos, espaço existia. E grande parte da audiência começou a pedir para eu falar com pessoas. E foi isso que eu fiz. Comecei a falar com pessoas. E um dos nomes que surgiu imensas vezes foi o teu nome. Efetivamente. Não sei se foi por boas ou más razões, mas se foi por boas agradeço, se foi por más, pá, agradeço também, não é? Porque isto é sempre a publicidade é gratuita. Mas pronto, olha, deixa-me desde já agradecer-te pelo convite e a quem está aí. Agradeço também, malta, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Gonçalo. Olha, eu vou já começar com a primeira pergunta, vamos já direitos, que é, eu quero saber um bocadinho mais sobre ti. Quero saber de onde é que vieste, qual é a tua carreira, o que fizeste até agora, e o que é que te fez entrar neste campo de analista político, comentador político, por aí fora. Epá, de onde é que eu vim? Queres o meu background quase pessoal ou mais académico? Fiquem aberto, o que tu quiseres, o que tu achas Ok, que é interessante. ok. Pronto, então se calhar começo para a parte profissional, que acho que é o que mais interessa. Eu comecei, eu sempre desde novo gostei de política. Estás a ver? O meu pai sempre, em conversa comigo, de uma forma genérica, sempre me incutiu. Nós jogávamos a jogos, pá, às vezes pareciam ridículos, mas era quem é que conseguia adivinhar mais capitais no carro e conversa puxa conversa, a gente tentava sempre falar um pouco de política com 5 6 7 anos. Embora o meu pai não tenha nada a ver com política, não esteja em partido nenhum, zero, bola. Simplesmente é um tipo de culto que eu aprecio bastante. E pronto, desde novo que sempre tive essa conectividade. Agora, politicamente falando, eu no secundário fui para a economia, porque já me interessava na área, nas ciências socioeconómicas, já me interessava pela economia em si, por política em geral. Na faculdade, licenciatura fiz em Ciências da Comunicação e fiz Erasmus, e eles deixaram-me trocar de curso em Erasmus, ou seja, fiz Sim. o curso, a licenciatura em Ciências da Comunicação, mas eles deixaram-me fazer um semestre em Relações Internacionais, o que foram os porreiros do caraças, 5 estrelas. E agora estou a concluir mestrado, já fiz as cadeiras todas, só falta mesmo entregar a tese em mestrado de Ciência Política. Portanto, este é o meu background. Entretanto, também trabalhei. O meu primeiro emprego foi um call center de sites de apostas. Curiosamente, eu nunca fiz uma aposta online na vida. Zero, zero. Embora tenha trabalhado no ramo. Já fui a casinos e não sei o quê, ao vivo, mas nunca fiz uma aposta online. Mas trabalhava no ramo. Depois passei a trabalhar em Risk and Compliance, questões financeiras, etc, etc. Até que chegou um ponto em que eu comecei a fazer YouTube, de análise política e económica também, um pouco o que tu fazes aqui, embora, Sim. pronto, com umas ligeiras diferenças, enfim, a nível de preferência mediática. E pronto, chegou uma altura em que eu tive que escolher ou continuo a investir no YouTube ou continuo no meu emprego Sim. formal, porque eu estou a gerir neste momento 2 canais de YouTube, uma empresa de merchandising relacionada aos canais, enfim, outras coisas também, palestras que são produzidas por mim, e portanto chegou uma altura em que eu tive que pensar, ou tento aguentar tudo, que é impraticável, era impossível, ou então invisto só naquilo que eu perco mais tempo, mas que também já me está a dar mais rendimentos. E foi isso que eu fiz. Não foi uma decisão fácil, mas passado hoje em dia 2 anos, 1 ano e meio, pá, 1 ano e meio, 2 anos, vejo que compensou. Portanto, assim, de uma forma muito rápida, foi assim que comecei. Gonçalo, diz-me uma coisa, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, eu estive a ver um bocadinho o que é que tu publicas por aí fora, o que é que tu fazes, Certo. e tens algumas publicações que ambos devemos concordar com isso, são um bocadinho polémicas, não é? Não, não, Ah, não são um bocadinho, são mesmo polémicas. são mesmo polémicas. Mesmo polémicas. A questão é, tu fazes de propósito porque sabes que as pessoas vão ficar irritadas, ou tu publicas mesmo porque tu pensas daquela maneira? Tu referes-te que às thumbnails ou às coisas que eu digo nos vídeos? Às coisas que dizes no Twitter, por exemplo, é tudo, Não, não, não. é tudo, Ou seja, sim, diz-me. termina, desculpa, só para eu perceber. Não, ia dizer a tu escolher a dedo, por exemplo, quando tu falaste agora do Andrew Tate, que disseste que o pai dele era da CIA e que podia haver alguma coisa relacionada com isso, um post mais atrás, quando mostraste aquele vídeo no metro de jovens de raça negra a dançarem por aí fora, quando tu também publicaste aquele comentário a dizer que a rapariga brasileira a falar do cabelo, a dizer que era a mais feia da turma, e tu disseste eu concordo. Isto são tudo pontos que tu estrategicamente estás a colocar o teu discurso de forma
eu, e se eu disser isto, eu sei que vou ter pessoas a carregar, eu sei que vou ter pessoas a ir lá. Tu fazes isto desta maneira ou tu efetivamente dizes, não, vai mesmo assim? Ou seja, qual é o teu thought process nas tuas publicações? É uma curiosidade Repara, minha, sou super curioso com isso. claro, claro, claro. Não, repara, eu estudei comunicação, portanto é normal que eu às vezes também coloque determinadas palavras ou determinadas construções léxicas que eu sei que vão dar algum aso a algo. Agora, maioritariamente do que está aí são coisas em que eu acredito. Aquele post que tu disseste da mais feia, não sei o quê, isso aí foi só para a piada. Isso aí, porque eu vi aquilo e pensei, pá, não, isto é um momento humorístico genial. Portanto, há algumas coisas aí que é mesmo só humor e que pronto, se tu quiseres é uma hipérbole humorística que Sim, não, pronto. Agora, mas diria que 85% a 90%, não te vou dizer tudo porque também já não lembro tudo o que escrevi, mas tudo o que está aí praticamente vem de uma opinião minha. Agora, o que acontece muitas das vezes em contexto de rede social, nomeadamente o Twitter, é que tu só interpretas as palavras através de um contexto escrito, não através de um contexto falado, de linguagem não verbal como aqui. Ou seja, o impacto que as palavras têm num formato escrito sem contextualização não verbal é muito, mas muito maior do que propriamente aqui uma conversa entre nós os dois. Portanto, eu compreendo que isso tenha sim. algo, enfim, se torna algo mais, enfim, uma picardia mediática, mas eu não faço propriamente de propósito. Eu vejo aquilo, por exemplo, o post do Andrew Tate, honestamente, nem foi com o intuito de picar, foi do género. É preciso ver mesmo que as coisas nem eram um post a favor dele, nem Sim. contra, era simplesmente percebermos que às vezes num indivíduo que foi, ou não sei se ainda é, a pessoa mais pesquisada no Google, nós não podemos tirar a questão geopolítica da equação quando o pai dele pertencia aos serviços secretos de informação americanos e ele agora torna-se muçulmano e ganha proximidade às elites políticas do Médio Oriente, que não são nada favoráveis à elite política ocidental e que rivalizam uma com a outra, não é? Portanto, não podemos ignorar isso, é apenas uma análise, isso aí é mesmo só uma Sim. análise. Portanto, depende muito do contexto, mas o que está aí é mesmo o que eu acredito. O pai do Andrew Tate trabalhou na CIA, sim, mas ele era tradutor. Ele tinha um nível de clearance, como eles dizem, baixo. Portanto, é só um fun fact que tem toda uma equipa que investiga coisas dessas. Isso foi uma das coisas que eles também me chamaram a atenção, mas eu percebi o ponto. Agora, vamos ficar agora aqui, falando um bocadinho, saltando um bocadinho para a política, desculpa. Que é, tu és o Chega, tu és militante do Chega? Sou. Ok. E estás a concorrer a algo em Lisboa agora no Chega, certo? Já concorri, ganhámos as eleições. Eu não sei se está aí alguém que votou em mim, mas agradeço se estiverem. Mas sim, ganhámos há 2 semanas para a Comissão Política da Distrital de Lisboa. Mas antes disso não tinha cargo absolutamente nenhum. Ok. Portanto, aqui uma pergunta que é: o Chega recentemente é falado, e não, Rui Tavares tocou nesse ponto, que é sobre as notícias falsas, que muitas vezes o André Ventura manda, e sobretudo a escolha estratégica do design gráfico dessas mesmas escolhas. Não é? Ele deu um paralelismo super interessante, que foi se nós criamos um medicamento falso, não é? Mas pareça todo como os medicamentos verdadeiros, efetivamente existem consequências legais, mas neste caso específico não existem. Portanto, a minha questão para ti é: o que é que tu achas disto tudo? A questão é que as notícias que estavam a ser notificadas como falsas, acabaram por não ser falsas. Porque a notícia falsa publicada, já lá vamos ao grafismo, que é uma história diferente. E aí, não sei até que ponto é que pode haver alguma circunstância jurídica. Mas em termos de informação, a notícia não era falsa, porque o Chega publica, creio que é 4 dias antes da notícia ser lançada no Expresso, não sei se eram 200, já não me recordo, mas eram 200 desaparecidos, ou uma coisa assim do género, na JMJ. E as pessoas começaram a dizer que a notícia era falsa. Agora, passados 4 dias, o Expresso lança exatamente a mesma notícia que o jornal, entre aspas, ligado ao Chega lança. E as pessoas depois começaram a dizer, muito surpreendidas, afinal não era falso. Eu honestamente não acho que seja assim uma surpresa tão grande. Vamos fazer uma análise. Quem é que detém o Jornal Expresso? O Jornal Expresso pertence ao grupo empresa, não é? Que está ligado à SIC e, portanto, Pinto Balsemão, que tem conexões ao PSD, é o militante número 1 do PSD. O André Ventura esteve vários anos no PSD e não era propriamente longínquo de Luís Montenegro e de muita gente do PSD. É normal, esteve lá não sei quantos anos. Portanto, é normal que as fontes de informação a nível comunicacional sejam as mesmas para um partido político ou para outros, nomeadamente PSD e Chega, PS e Chega, seja o que for. Isso muitas das vezes acontece.
Portanto, não me admira que o Chega tenha acesso à mesma informação, só que mais cedo, quando essa mesma informação apenas era para ser lançada mais tarde no Jornal Expresso. Portanto, a notícia não era falsa, a questão da análise. Quanto à questão do grafismo, não sei até que ponto é que o Chega poderá ou não ter problemas, mas aí efetivamente poderá haver alguma questão de contemplação jurídica. No entanto, se formos a ver, aquilo é apenas a barra azul, não é? Que efetivamente, se calhar, o azul é semelhante à Sim, da mas, Rádio Renascença, sim, mas mas, não mas sei. vamos esquecer a questão E acho que jurídica. isso, eu não sei, Vamos. deixa-me só terminar. Eu acho que se fores aí à net, ao Google, isso já foi, não sei se já foi resolvido em tribunal, mas acho que já ficou decidido ou estabelecido que não era passível de consequência jurídica. Creio eu, creio eu. Sim, mas a questão é, vamos ser realistas. Ok? Vamos esquecer aqui a questão jurídica e o resto. Quando ele publica com uma barra exatamente azul, com o mesmo azul, muito parecido com a Rádio Renascença, por aí fora, há uma questão estratégica ali, óbvia, não é? Não podemos mandar areia para os olhos, dizer que sim, eles usam como o André Ventura disse, exatamente as mesmas palavras que utilizaste agora, sobre o Expresso por aí fora. Mas a verdade é que. O importante a reter é que a notícia não é falsa, é só isso. Sim, não. Tudo bem, a notícia não é 100% verdadeira, não é? Mas assim depois entrarmos por outros caminhos de interpretação sobre aquilo que saiu cá para fora. Só se o Expresso estiver a mentir. Sim, mas eu, por exemplo, eu confio no polígrafo, mas o polígrafo novamente é da SIC e entramos no mesmo, não é, na mesma linha. Mas a questão é, tu falar mesmo, se nós olharmos para aquele grafismo, okay? Eu acho que isso é um ponto crucial. E muitas vezes a comunicação do Chega passa muito por. Ok, existe uma cabala contra nós. Okay. Existe uma cabala contra nós. Todos os meios de comunicação estão contra nós. Toda a gente está contra nós. O que é que isso traduz no fim do dia? Ou seja, este discurso, o que é que tu achas que o Chega ganha com ele? Bom, primariamente uma representação da realidade, acho eu, não é? Eu não digo que toda a gente esteja contra o Chega, caso contrário, o Chega não tinha 400 mil votos, portanto, Sim, aí já sem não será dúvida. toda a gente. Já não será toda a gente. Mas, efetivamente, há um conluio a nível comunicacional que não favorece propriamente o Chega. E não acho que seja não é um exagero. Se nós virmos, existe no contexto europeu e no contexto americano, existe exatamente a mesma coisa. Aconteceu com Trump nos Estados Unidos, acontece em Espanha com Abascal, acontece também em Itália em determinado âmbito com Meloni, com Salvini e até com Berlusconi em determinado aspecto que é mais moderado. Na vida política, na vida pessoal é um bocado mais extremo, Sim. mas isso são outros 500. Portanto, não, acho que é normal dentro dos partidos daquilo que nós chamamos a nova direita populista na Europa, porque o establishment reside muito, ideologicamente falando, entre uma esquerda e um bloco central, e é normal, porque repara, vamos pôr isto por termos comparativos. Eu tenho a opinião política que tenho, no meu canal no meu canal, que é o meu, não vou dar opiniões favoráveis a uma perspectiva do PS. E há muita coisa em política de análise social, porque as ciências sociais analisam as coisas de diferentes perspectivas, não é como a matemática, não são ciências exatas. E, portanto, as opiniões importam bastante. Eu, no meu canal, não vou propositadamente dar opiniões favoráveis ao PS, a não ser que eu acho que sejam as corretas perante a minha opinião. Portanto, é mais complicado. Da mesma forma que os meios de comunicação social, falávamos agora, o Grupo Empresa é detido pelo Pinto Balsemão, que pertence ao PSD. O diretor de informação da SIC é irmão do primeiro-ministro, não é? A ex-diretora de informação da RTP é prima do primeiro-ministro. Portanto, o ex-diretor de informação da TV tinha uma relação próxima com o Mário Centeno, desde a faculdade, se não estou em erro. Portanto, estes pequenos pormenores importam significativamente. Aliás, vou dar um exemplo. Os comentadores de políticos de domingo à noite, quer da SIC, quer da TVI, representam forças políticas mais ou menos favoráveis a isso, não é? Ao Bloco Central, no caso. O Marcos Mendes, o Paulo Portas, enfim, o CDS. Parlamentarmente já não tem representatividade, mas é um pouco normal que isso aconteça. Diz-me uma coisa agora, saltando para a política em si. O Chega é um partido naturalmente populista no seu discurso. Okay? Uhum, E há quem diga que muitas vezes este populismo é um populismo desculpa a expressão, de taberneiro, que é um populismo onde nós chegamos lá e dizemos, epá, isto está tudo mal, estamos cansados disto. sim, sim. E o pessoal diz, ok, mas e agora? Quem aqui nesta sala é que vai resolver isto? Eu percebo que identificar os problemas sejam importantes. Não é? Nós no empreendedorismo costumamos dizer aos empreendedores para eles se apaixonarem pelo problema, que eventualmente conseguem iterar a solução vezes suficientes para resolver esse problema. Mas
Mas aqui nós estamos a falar de participação ativa no governo, estamos a falar de deputados, estamos a falar de não é? Uma moção de censura que foi feita agora pelo Chega para discutir o PS, que atrasou novamente o debate quinzenal, onde efetivamente se devia estar a discutir pontos pertinentes de soluções, e parece que nós passamos tanto tempo a falar dos problemas, tanto tempo a falar dos problemas, que ninguém perde tempo na realidade a falar das soluções. Portanto, vamos dissecar um bocadinho 3 pontos que eu acho que são inevitavelmente cruciais aqui, que é a educação, a saúde, e há outros como a justiça por aí fora, mas aqui nesta live vamos falar. Vou dizer uma pergunta, achas que a educação e a saúde são os temas mais fulcrais para o país? Não, a habitação, a saúde e a educação. Eu acho que a base, se me perguntares a mim o que eu considero mais relevante no nosso país, eu considero sempre a saúde e a educação em primeiro lugar, porque eu acho que nós precisamos de uma boa educação, inclusive uma reforma no sistema de educação e também uma reforma no sistema de saúde. E depois, como é lógico, depois temos outros problemas paralelos a esses, como a habitação, a alta carga de impostos que nós temos, não é? Eu sofro isso, tenho uma empresa, eu tenho várias pessoas a quem pago ordenado, eu sofro isso. Eu tenho uma empresa, sofro isso na pele todos os meses, infelizmente. Claro que gostava de pagar menos impostos. É por isso é que também acredito muito no liberalismo económico, atenção. Mas eu gostava de tocar muito nestes pontos. Começava por tocar na educação. Eu gostava que me dissesses o que é que olhando agora para uma reforma na educação, quais eram as 3 ou 4 soluções que tinham que ser implementadas imediatamente para resolver os problemas cruciais de educação? Eu perguntei-te há pouco quais é que achavas que eram os pontos mais importantes a nível governamental. A pergunta não foi por acaso, porque muitas das vezes a malta esquece disto da importância. Com isto eu não estou a dizer que a saúde e a educação não sejam importantes. Agora, ninguém vai conseguir investir em saúde e em educação pública se nós não tivermos, em primeiro lugar, segurança interna, boas relações externas e depois boa capacidade de criação de riqueza e finanças públicas equilibradas. Por isso é que os ministérios mais importantes, eu sei que a malta liga muito mais à saúde e à educação, mas tentem financiar a saúde e a educação sem criarem riqueza e terem segurança interna e boas relações externas. Portanto, os ministérios mais importantes são o da defesa e dos negócios estrangeiros e depois vem sim as finanças e a economia. Depois disso tudo estar estabilizado, nós podemos efetivamente olhar para a saúde e para a educação. Portanto, dizer 3 ou 4 coisas diretas que possam efetivamente resolver o problema todo da educação, quem o disser assim diretamente, lamento, mas está a mentir. O problema é estrutural e voltamos à questão das ciências sociais e da análise genérica. Um fenómeno social por si precisa de análises multidisciplinares, ou seja, diferentes perspectivas para compreender um fenómeno complexo. Ora, se nós queremos resolver o problema da habitação, nós temos que olhar para o problema genericamente. Faltam professores. Porquê? Há falta de financiamento. Porquê é que há falta de financiamento? Há falta de financiamento porque o Estado, apesar de aumentar a sua receita fiscal, tem um desperdício fiscal enorme. E um desperdício fiscal que representa quase à volta de 10% do PIB. É uma coisa, enfim, ridícula. E, ao mesmo tempo, a corrupção representa praticamente 10% do PIB. Portanto, logo aí nós estamos a falar de 20% do PIB, que é mais... Não é 20% do PIB, 5% de cada, peço desculpa, que representa 10 conjuntamente. Estamos a falar de 20 mil milhões de euros. 20 mil milhões de euros, conjuntamente, é superior ao que a saúde recebe no orçamento de Estado. Portanto, só em desperdício fiscal e em corrupção, Portugal, entre aspas, gasta mais, ou não arrecada, do que a saúde inteira. Portanto, logo aqui é um problema, porque nós dizemos, os portugueses não têm médico de família. Se o país não consegue criar riqueza... Mas Gonçalo, nós conseguimos olhar para pontos dentro da área da saúde, identificá-los, dissecá-los. Isto tem um fio condutor. Sim, desculpa. Portanto, nós aqui logo temos um problema de base económica, porque se a saúde e a educação precisam de financiamento, como é que se a economia não consegue crescer ou nós não conseguimos criar ou fazer com que o mercado impulsione economicamente, como é que depois, através da redistribuição fiscal do Estado, a saúde e a educação vão ter capacidade de financiamento? A mesma coisa com a defesa que eu dizia anteriormente. Segundo normas da ONU e afins e da NATO, a defesa deve ter um financiamento de 2% do PIB. Nós não conseguimos atingir essa meta. Portanto, é de veras preocupante. Agora, a nível da educação, o que é que se poderia fazer neste momento em concreto ou a nível da saúde? A nível da saúde, o mais óbvio é, a meu ver, fazer com que haja uma regularização de entendimento entre os públicos e os privados. Ou seja, nós temos uma sobrecarga de atendimento direto naquilo que são as filas de espera para operações, para consultas na saúde pública. O que iria acontecer nesse caso, para casos mais graves, de média ou alta gravidade, o que passaria a acontecer é que as pessoas eram direcionadas para os hospitais privados mais próximos da sua zona de residência e o Estado pagaria a utilização do serviço no privado
ao preço de custo. Portanto, os privados não ficariam a perder dinheiro e o preço seria o mesmo, no caso, não é? Porque era o pagamento a preço de custo. Tão simples quanto isso, e havia uma libertação genérica daquilo que era as filas de espera na saúde. Agora, vais-me dizer, isso não resolve tudo. Não, e porquê? Por causa da questão que eu mencionava anteriormente. Esta é a questão principal. Desculpa, esta é a questão principal na questão da saúde. E depois, a nível da educação, passa muito por um investimento superior naquilo que é a questão remuneratória dos professores. A realidade é essa. Porque os professores manifestaram-se de uma forma efusiva há poucos meses atrás e muita gente se manifestou, entre aspas, contra isso. E eu não fui muito favorável ao manifestarem-se contra isso. E é a mesma coisa dos transportes públicos, porque acho que o país precisa efetivamente de uma mudança nesse aspecto. Somos muito amorfos. E, portanto, esse aumento de remuneração, que a esquerda muitas das vezes fala, só irá ser possível a partir do momento em que o crescimento económico existir no país, a riqueza dos cidadãos aumentar e a quantidade absoluta da arrecadação fiscal aumentar também, comparativamente aos níveis de inflação. De caso contrário, a situação não é resolvida. Isto não são soluções diretas, isto leva tempo. É como as taxas de juros. Tu implementas a taxa de juros, um aumento, para indiretamente a longo prazo as coisas serem resolvidas. Duas perguntas. De onde é que tiraste a estatística dos 5% do PIB? Se tu fores a um artigo do Polígrafo, aliás, eu acho que é mais, o valor é 18 mil milhões de euros, acho que eu, se não estou em erro. Vais a um artigo do Polígrafo e vês que em corrupção, eu acho que é 18 mil milhões de euros, podes ver, representa 9% do PIB ou 8% do PIB, é uma coisa assim do género. Ok. Porque o PIB são 18 mil milhões, são 250 mil milhões de euros à volta disso. Portanto, 18 mil milhões será à volta disso. Outra coisa, tu falaste em financiar as pessoas para irem, ou o Estado pagar às pessoas para irem ao hospital privado. Uhum. Não ia resolver propriamente a falta de financiamento nos serviços do público. Quando olho um bocadinho para os serviços do público, diz-me a tua opinião, vou dar a minha opinião, possas Sim. dar a tua opinião em cima dela. Será nós temos uma falta de eficiência? Não é? Eu continuo a olhar para as carreiras dos professores e para a carreira dos funcionários públicos no setor da saúde, continua a haver na subida de carreira uma escassez na falta de meritismo. As pessoas sobem por anos de carreira. Aí subir por anos de carreira, mesmo nas empresas, não é? Eu posso demorar 7 anos a ser senior, eu posso demorar 2 anos ou 3 anos a ser senior, dependendo do meu trabalho. Logo, eu quando penso numa reforma no setor da educação e da saúde, é beneficiar quem é melhor e não beneficiar quem não é melhor, porque o incentivo a ser um bom profissional, e todos nós conhecemos bons professores e maus professores, bons médicos e maus médicos, quem trabalha no setor da saúde e vive todos os dias conhece colegas profissionais que efetivamente esmeram-se e são excelentes profissionais e outros que, Deus me livre, andam lá a arrastar-se, a explorar constantemente e sobem a carreira e fazem isso tudo. Portanto, eu acho que é tudo um ponto na minha perspectiva, um ponto de eficiência que falta muito, e sobretudo olhando para as carreiras, ir um bocadinho ao privado, Concordo contigo, consigo concordar contigo. ir um bocadinho ao privado, aprender o que é que o privado faz em muito disto e tentar implementar isto no público. Claro que é efetivamente difícil. Eu sou um fiel defensor da saúde pública e do eu sou um ser muito específico. Eu socialmente sou de esquerda, economicamente sou de direita. Portanto, o meu posicionamento És liberal. Sim, sou liberal. Sim, sou liberal. A Iniciativa Liberal é um partido que eu gosto muito, mas também gosto muito do livre. Portanto, tem ali uma coração dividido entre 2 pontos. Se és economicamente liberal, não digas isso ao Rui Tavares, pá, que eles chateiam-se contigo. Mas eu sou apaixonado pelo Rui Tavares. Eu gosto muito da maneira como ele fala e temos que concordar. Rui Tavares é um excelente político. Rui Tavares, intelectualmente falando, é dos melhores deputados que nós temos no Parlamento. Sabes que os meus subscritores às vezes não é chateiam-se, mas gozam comigo, porque eu digo, epá, apesar de discordarmos, o Rui Tavares tem qualidade intelectual, a mesma coisa como indivíduos como o Francisco Louçã. Embora esteja nos antípodas da minha vertente ideológica, isso sem sombra de dúvida. Sim, mas pelo menos só o facto de já não seres blindado e conseguires dizer isso, Rui Tavares, é um bom passo. Não, olha, só para rematar, o meu economista favorito, apesar de eu ser economicamente liberal, não é propriamente um economista de vertente liberal, é o Branko Milanovic, que enfim não deve nada a ser de direita, portanto, muito pelo contrário. Portanto, quem quiser ver é interessante, é agir. Agora voltando aqui um bocadinho ao tema da saúde e da educação. Eu quando olho para a saúde e para a educação, quando eu te perguntei algumas soluções, era um bocadinho nesta perspectiva. Eu percebo que tudo esteja correlacionado, como disseste, mas a defesa é importante. Mas nós, quer dizer,
estamos numa NATO, não é? Em situação de crise existem mecanismos que nós podemos acionar, e mesmo a própria NATO tem mecanismos internos para apoiar os países numa situação de crise. Portanto, eu percebo a situação da defesa e percebo o como. Dois dos meus melhores amigos, para bem ou para o mal, são polícias e sei o que eles passam todos os meses por aí fora. E eu entendo isso, mas não será. Achas mesmo que a defesa é prioridade, como disseste há pouco, sobre a saúde e a educação? Achas que Completamente. mas, Mas completamente. Sempre. mas a educação não é base de tudo? Se nós tivermos uma geração bem formada, com bom conhecimento, certamente eles irão conseguir resolver e criar uma eficiência maior em muitos destes passos. Nós temos uma educação que continua, não é? Temos Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, mas repara, a Ucrânia está em guerra, como é que eles se podem preocupar com a saúde e a educação se tem o país a ser bombardeado? sim, mas É que às geográfico, vezes nós esquecemos-nos disso, muitas das vezes. Nós esquecemos-nos disso. claro, mas Porque a nunca. Ucrânia, Diz nós isso. estamos, o nosso espaço geográfico de ação está em conluio com uma guerra na Ucrânia, não é? É um conflito armado, aquilo não tem Sim. nomenclatura oficial de guerra, mas pronto, é como se fosse uma guerra. Portanto, nós estamos diretamente, temos também a questão da imigração ilegal na questão do Mediterrâneo e, portanto, sem segurança interna, nós às vezes esquecemos-nos disso porque efetivamente somos uns privilegiados por vivermos no período mais pacífico da história da Europa, porque tirando a guerra da Jugoslávia no pós-Segunda Guerra Mundial, isto foi particularmente tranquilo. Portanto, mas Mas somos, não é? a Portanto, mas com Espanha. guerra, Sim, mas a Espanha, o nosso posicionamento geopolítico também nos beneficia, né? Nós temos a Espanha ao lado e temos Marrocos em baixo. Eu não acho que nenhum destes dois países nos vai invadir de nenhuma das formas, não é? Ah, eu não sei se a Espanha nos vai invadir ou não. Agora, a situação interna em Espanha não é propriamente favorável com os divisionismos internos que eles têm. Aliás, a guerra civil deles entre 36 e 39 foi exemplo disso, não é? Nós também não pensávamos há 10 anos atrás, quando o Putin estava em reuniões dentro da União Europeia, até reunia facilmente com o G8 de uma forma muito amistosa, que a Rússia iria invadir a Ucrânia, não é? Portanto, a defesa, para mim, e os negócios estrangeiros imprescindivelmente são dos ministérios mais importantes, porque se eu não tiver a estrutura interna do país e a defesa bem segurada em nível das minhas fronteiras e o meu povo não estiver em segurança, eu nunca poderei pensar de forma digna na saúde e na educação do meu país, mas se a segundo, segurança não estiver em primeiro mas lugar. segundo o Index da Paz, nós somos os países mais pacíficos do mundo. Somos tipo o Sim, sim, quarto ou sim. quinto, nem tenho a certeza. Portanto, nós vamos estar a. Deixemos agora. Sim, mas continuamos no top 10 dos países mais pacíficos do mundo, penso eu. Tenho que confirmar, mas com a certeza. Mas não é por isso que nos devemos deixar de preocupar com a questão da segurança, ainda para mais com a questão migratória do Norte da África e do Médio Oriente, não é? Mas a questão Principalmente do migratória. Norte da África. Sim, mas a questão migratória, bem, porque nós precisamos de pessoas para trabalhar, não é? Nós somos um país que precisamos de pessoas para trabalhar. Nos últimos 30 anos, os nossos pais obrigavam-nos a ser licenciados e o Estado e a compultura Mas nós, social diziam-nos nós que temos nós. pessoas, nós temos Sim, pessoas para trabalhar. As pessoas é que imigram. Nós somos, se não não, estou em erro, temos. Cuidado, grande parte, eu entendo isso, ok? Eu percebo isso, mas também não esquecer que há dois tipos de imigração. Há a imigração dos jovens altamente qualificados e a imigração das outras pessoas que estão à procura de uma melhor qualidade de vida. Ok? Nós, quando olhamos para Portugal neste momento, nós temos um problema claro. nós também estamos à procura de uma melhor qualidade de vida quando imigramos, não é? Claro, claro, não, sem dúvida nenhuma, mas repara, nós temos um país onde, um país de licenciados, não é? Como eu costumo dizer, como eu sou, tu és e por aí fora, onde nós antigamente, se fôssemos para uma escola profissional, parecia que era tabu, não é? Existiu durante muito tempo aquela coisa de que, enquanto a Alemanha, de forma muito mais estratégica, tem um incentivo muito maior a ter canalizadores, a ter o resto todo. E nós cá em Portugal não temos isso. E nós sofremos de uma natalidade baixíssima e de uma população empobrecida. Ou nós temos a imigração a vir para cá para fazer o país inovar, continuar a gerar riqueza, ou estamos em muito maus lençóis, porque não há portugueses suficientes claramente para fazer isso. Mas o problema é a imigração que tu estás a receber neste momento, porque se tu efetivamente, às vezes eu ouço a questão das contribuições para a segurança social e etc. Mas se nós formos ver, as pessoas que entram maioritariamente aqui por círculos de imigração ilegal representam nichos muito, muito, mas muito pequenos, percentualmente falando, comparativamente aos povos europeus, dentro da União Europeia, para as contribuições para a segurança social. Portanto, o problema neste momento não é os portugueses que imigram, porque
não querem fazer determinados trabalhos. O problema é que os portugueses imigram porque não querem receber determinados salários. Porque muitos portugueses que Claro, imigraram, essa é a grande questão, não é o trabalho que se faz. Porque se dissessem aos portugueses, olha, tens que ser Uber, tens que entregar comida, tens que fazer X ou Y, certamente fariam se os salários fossem benéficos. E aqui, apesar de eu ter uma perspectiva bastante liberal economicamente, há muitos empresários neste país a aproveitarem-se de círculos de redes de imigração ilegal e de tráfico humano aqui em Portugal para explorarem indivíduos, nomeadamente do Indostão e também da África subsaariana, cada vez mais. E depois temos redes, aliás, não sei se viste há uns tempos atrás, havia uma rede de grupo terrorista do Calistão a trabalhar, a funcionar na zona de Lisboa, que foi identificada pelo governo da Índia, aqui em Lisboa. Portanto, nós tivemos um ex-membro do Daesh, do Estado Islâmico, a receber RSI, ou que trabalhava num call center em Benfica, uma coisa ridícula. Portanto, são estas pequenas coisas que começam a aparecer que eu digo, a segurança interna e as relações estratégicas a nível externo são a primeira prioridade de qualquer país, quer seja o primeiro que está na lista de segurança, quer seja o último. Isso é completamente indiferente. Se eu não tiver segurança interna e boa relação externa, por exemplo, o caso da NATO, nós temos segurança interna também, porque os Estados Unidos financiam em mais de 50% daquilo que é o financiamento total da NATO. Não é? Portanto, nós aí também beneficiamos disso e não pode ser esquecido. Não pode claro. de todo ser. Sim, mas eu entendo os teus pontos são válidos. Mas repara, mas esse é o risco que nós temos que tomar e temos serviços de segurança que funcionam bem. Nós temos uma polícia com uma reputação absolutamente brilhante lá fora. A nossa polícia judiciária é super respeitada lá fora. A nossa polícia marítima, que nos ajuda na nossa costa, é super respeitada lá fora. Inclusive, nós temos missões constantemente a serem chamados em missão por aí fora no Mediterrâneo. Nós temos, não é? Quer dizer, os meios funcionam, não é? Portanto, e estamos numa rede como a Interpol que ajuda a identificar esses casos e temos uma colaboração com outros países que ajuda a identificar esses casos. Ficava muito mais preocupado se esses casos não tivessem a ser falados. Não é? Claro que há outros casos que devem estar Pois a é. acontecer. Pá, Estás-me a deixei de ouvir? te ouvir, não sei se. Conseguem. Oi, teste? Oi, espera lá, eu deixei de te ouvir. Mas. Agora estou-te a ouvir, eu não sei se. Ok. Espera, Estás-me a ouvir? agora estou. Ok. Consegues-me ouvir bem? Eu Sim, sim, caí, não sim. sei se fui eu ou não fui. Provavelmente sim. Eu acho que aqui na Ok, live. ok. Ok. Já estou. E o que eu estava a dizer é que grande parte desses casos efetivamente podem acontecer. Nós não sabemos, mas eventualmente vão ser apanhados. Porque nós temos uma boa polícia e eu acredito que nós temos uma boa polícia por aí fora. Nós estamos a tocar no ponto da qualidade da polícia, depois podemos tocar no ponto da remuneração da polícia, etc. por aí fora, mas isso são outros tantos, ok? Eu percebo a distinção, Sim, concordo contigo. Nós temos bons profissionais, sim. isso o português por norma é assim. Agora, a questão é, nós não podemos, nós temos de ter uma imigração organizada, que é isso que eu tenho dito há muito tempo. Não gosto da expressão imigração controlada, não gosto muito de controle, eu gosto mais de imigração. Eu gosto mais da organização. E quando eu digo uma imigração bem organizada, é uma imigração onde o CEF funciona, não é? E nós conseguimos perceber quem entra, os processos são mais rápidos, por aí fora. Eu acho que é tudo uma questão de eficiência e organização, que eu acho. Isso é preciso um investimento muito grande, muito Claro que grande. é, claro que é. Até maior do que a da saúde e da educação. E eu, Até eu, maior. não, eu não digo o contrário. Ok? Acho que uma coisa não invalida a outra e acho e eu não sei dizer de cor, eu não sou político, sou da área para dizer quanto é que se gastou a educação e a saúde por aí fora. Mas no que toca nesta organização, estamos a falar muito do processo em processos de inovação que podem ser implementados por aí fora, novas tecnologias que podem ser implementadas, podem facilitar esse processo. Só que nós não podemos é cair também naquele radicalismo de dizer não, aquele pessoal é diferente daquele pessoal por aí fora. Eu vi, quer dizer, o pessoal estava a dizer, há pouco tempo disseste que existem imigrações de regiões diferentes que têm problemas, não é, um imigrante ainda não é igual a um imigrante da Alemanha, mas um imigrante. Atenção, e não são, repara, não estamos a falar da questão pessoal, da personalidade jurídica, estamos a falar do país. Porque se eu, por exemplo, for comparar a imigração do Paquistão, que é um país que produz armas nucleares sem o controle daquilo que é a verificação europeia ou ocidental, e que tem vários problemas de segurança e respeito de direitos humanos com a imigração da Alemanha ou da Espanha ou da Itália, etc., é completamente diferente. E as pessoas às vezes dizem, mas há a imigração de primeira e de segunda. Isso é discriminação. Mas a própria lei discrimina assim, é uma discriminação normal em termos legais. Caso contrário, o espaço Schengen não existia. Por isso é que os povos europeus podem circular livremente entre os respectivos países. Agora,
Tu dizes-me, uma pessoa que venha, nós devemos impedir toda e qualquer imigração que venha do Paquistão, da Índia, seja de onde for, dessa zona do Indostão ou da CPLP. Não, claro que não. Agora, nós temos é que ter muita mais atenção em termos legais na imigração que recebemos do Paquistão, por todos os problemas que a gente sabe, ou já nos esquecemos que o Paquistão ajudou, entre aspas, grupos terroristas como a Al-Qaeda do Bin Laden. Parece que já nos esquecemos Sim, todos, não é? mas acreditas que existe uma correlação das pessoas que vêm para cá? Não, nem vou usar essa palavra. Acreditas que as pessoas que vêm para cá vêm a pensar em fazer mal a Portugal? O que tu me estás a perguntar é se eu acredito que todos os paquistaneses ou os indianos são terroristas. Claro que não. Isso Não, é se a grande parte, ou se a grande parte, ou porque Mas é que a questão, repara, só para teres noção, o Paquistão tem, se não estou em erro, 100 e tal milhões de habitantes ou 200 e tal milhões. Nós somos 10 e a milhões. Índia é o país com mais habitantes do mundo, não é por aí. Exato, e portanto, repara, e até podem não vir muitos na perspectiva indiana ou paquistanesa, mas se vierem alguns, basta um companheiro para arrebentar com isto tudo, não é? Portanto, e são países onde a imigração, enfim, não é propriamente das mais seguras. Nós temos que, e dizer isto não é discriminação. Aliás, tu falavas há bocado do índice de segurança, nós estamos a receber pessoas de países em que o índice de segurança não é certamente semelhante ao nosso. Isto não é a mesma coisa que dizer todos os paquistaneses são uma cambada disto e daquilo. Não. Simplesmente o Paquistão ou a Índia, etc., etc., têm problemas gravíssimos. E a mesma coisa acontece com alguns países da CPLP. O Brasil é dos países com as maiores taxas de homicídio do mundo. E isto não é a mesma coisa que dizer todos os brasileiros são isto ou aquilo. Não, não, não. Atenção, o meu sócio é brasileiro da minha empresa e é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, não é? Ele é imigrante cá em Portugal, do Brasil, portanto. Claro, olha, se quiseres ver nós temos um militante que nos chega que é o Marcos Santos, não sei se conheces, pronto, não é dos mais mediáticos ainda, mas eu tenho uma entrevista com ele no canal, ele é do Brasil, portanto quem quiser ver, ele tem uma perspectiva muito interessante, ele veio para Portugal em 2009, 2009 ou 2008, já está cá há imenso tempo, creio que já tem a nacionalidade, não é? E portanto fala da integração, efetivamente, de uma forma correta e legal que um imigrante deve ter aqui em Portugal. Vejam a entrevista, que é muito gira. E ele na altura foi crucificado porque o Marcos é negro. E ele na altura tinha dito uma coisa do género. Marcos é instrutor de jiu-jitsu lá no Porto, não é? Exatamente, sim, Sim. conheces? Eu já treinei lá. Ah, é? Pá, o Marcos 5 estrelas. E ele disse. Fiz um ou dois treinos, ele provavelmente não se lembra de mim, mas fiz um ou dois treinos, sim. Opa, trá-lo aqui, ele é 5 estrelas. Acho que ias gostar, se quiseres, pronto, eu falo com ele, se tiveres interesse, ele é 5 estrelas. Pá, e ele lembro-me que numa entrevista qualquer, também um rapaz do Brasil, de um canal que é o Zuga TV no YouTube, que é do Rodrigo, que é brasileiro, e o Marco, eu também já lá fui, ele disse qualquer coisa como dizer que a Europa é maioritariamente branca e a África é maioritariamente negra não é discriminação absolutamente nenhuma, são factos, até por questões do clima e etc. E eu recordo-me que na altura ele foi crucificado por dizer isso e até lhe chamaram supremacista branco. Quando ele disse isso, não sendo curioso que o Marcos, Sim, pronto. mas ele também, a última frase dele no comício do Chega aí há um ano atrás foi para insinuar que grande parte dos jornalistas eram homossexuais, não é? Epá, foi lindo. Pá, desculpa, aquilo foi humor. Foi humor aquilo. E eu percebo que seja humor, mas Gonçalo, eu percebo que seja humor. Eu entendo que seja humor, mas há uma linha ténue entre. Pá, o Chega tem que. Repara, se vocês querem. Mas espera, só para as pessoas Mas- perceberem o que é mas- que estamos aqui. Sim, Explica sim, só o que é sim. que ele disse. Explica só o que é que ele disse. Sim, Espera aí, acho que fui abaixo outra vez. Estás-me a ouvir? Consegues-me ouvir? Agora estou. Ok. Estou a ver às vezes é que isto vai abaixo, desculpa lá. No comício do Chega, inclusivamente, ele tinha dado dois exemplos. Normalmente isto é de memória, porque eu já vi isto há muito tempo. Falou inclusivamente que conheceu uma senhora brasileira e disse: finalmente temos um brasileiro cá a defender os brasileiros. E ele disse: não, eu estou para defender os portugueses por aí fora. Ele até tocou nesse ponto. E depois, sempre com um discurso muito descontraído, como ele próprio é na sua personalidade. E no final disse que não podiam ser, que o Chega não era homofóbico porque estavam lá aqueles jornalistas a assistir. Eu acho que ele termina, ele diz mais ou menos como é que é. O Chega não é racista porque eu estou aqui e o Chega não é homofóbico porque vocês estão aí. Epá, Exato, é assim mesmo. Pá, mas os jornalistas até se riram e não sei o quê. Ninguém pôs com malícia nisso. Certo, eu percebo, mas entendes? Quer dizer, isto está a dar vazão, não é? Dá vazão para muita gente depois mais tarde dizer: olha, alguém do Chega a falar no comício, ser com comentário homofóbico.
Mas o Por... comentário não é homofóbico. Honestamente, eu acho que mandar uma piada em forma jocosa, acho que não é problema nenhum. Eu honestamente acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com determinados sentidos das palavras porque podem ofender. Nós, para pensarmos, para sermos criativos, temos de arriscar poder ser ofensivos, mesmo que a nossa intenção não seja ser ofensivos. Muitas das vezes isto é como as prendas de Natal, o que conta é a intenção. E se quem vir aquele discurso, ou muitas das coisas que se dizem hoje em dia, nem precisa ser no Chega, é nas redes sociais, na vida real, as pessoas não têm intenção de ofender ninguém, estão só a expressar um pensamento, uma piada, e honestamente acho que isto só incentiva a autocensura, muito honestamente. E acho que não é benéfico nem para quem cria conteúdo, nem para quem escreve, à esquerda e à direita. Isto não beneficia absolutamente ninguém, nem moderados, nem quem tem perspectivas mais radicais, não beneficia absolutamente ninguém. Eu gostei do momento, como já vi momentos epá, de piadas contra, não é contra, mas produção humorística com o Chega enquanto objeto humorístico, porque a minha tese de mestrado é sobre isso, é os discursos humorísticos sobre partidos políticos. Pá, eu já vi coisas que me partia a rir e eram completamente pá, jocosas negativamente contra o Chega, mas era uma piada, era humor e teve piada. E eu aconselho sempre a malta a dizer isto, é, mesmo que seja o vosso partido, o vosso clube de futebol, a vossa ideia que vocês defendem com unhas e dentes, riam-se. Às vezes é o mais importante. Às vezes, porque a intenção está lá. A intenção não é depreciar. A intenção, às vezes, é só mesmo acabar o discurso com uma gargalhada, porque isso, em termos de carisma, é brutal e fica bem. Às vezes é só isso. O objetivo não é uma teoria da conspiração de mandar abaixo todos os homossexuais, ou todos os negros, ou todos os brancos, ou todos os portugueses. Não, nada disso. É simplesmente mandar uma piada. Eu, Às vezes é mesmo. eu sou um fião defensor de que o humor não tem limites, mas, mas isso num contexto de humor, não é? Ele faz todo um discurso político e termina. Quero dizer, é que há ali uma nuance e tu tens de perceber isso. Há ali uma linha muito ténue, não é? Entre a interpretação do humor e a interpretação do que é que realmente ele quer passar. Mas isso é tudo uma questão de interpretação. É super difícil chegarmos a um consenso com eu Sim, acho sim. e tu achas. Portanto, mas, Exato. mas sim. Olha, eu tenho aqui algumas questões que queria fazer e eu vou dizer ao pessoal do chat para começar a colocar algumas questões que quiserem. Que já criou aqui uma discussão quando se fala na imigração, o meu chat gosta de pegar em granadas e bombas e começar a mandar uns Pai, para os eu outros. não estou a ver o teu chat, mas Eh, imagino. Mas mas, imagino. mas, Quer de um lado, quer do outro, imagino. olha, eu vou começar pelas questões do Discord, que é como pretende Chega a garantir que todos os portugueses tenham acesso à habitação digna? Há três grandes problemas que são enunciados pela esquerda, pela direita e pelos centros, genericamente, que são, em primeiro lugar, a esquerda aponta muito a questão dos imigrantes com mais capacidade financeira, no sentido em que o facto de gastarem mais com maior capacidade financeira a nível da habitação vai subir os preços, e não estão errados de todo. Agora, esse não é o principal problema. O Chega à direita aponta a questão da imigração menos qualificada, porque estamos a receber muita gente. Nos últimos 9 meses, saiu ontem um artigo da Lusa, nós em 9 meses recebemos 200 mil pessoas, apenas as legais, fora as ilegais. Portanto, o país já tem falta de casas, portanto, logo aí é mais um problema. E, portanto, o Chega também tem razão aí, embora não seja o problema maioritário, mas tem mais razão do que a esquerda neste aspecto. Mas o problema maioritário que me parece na questão da habitação é mesmo a falta de habitação em si, ou seja, um dos principais motivos pela qual a inflação acontece é o facto de existir muito pouca procura, ou neste caso muita procura, para muito pouca oferta. Ou seja, se existe pouca oferta e muita procura, então o preço vai aumentar porque é um bem escasso. E é isso que acontece neste momento em Portugal, nomeadamente na concentração urbanística de Lisboa e do Porto. Portanto, o que é que se tem que começar a fazer? Incentivar a produção de mais imóveis, e isso faz-se com benefícios fiscais à construção, o que agora será complicado com a subida das taxas de juros do Banco Central Europeu, mas passará primordialmente por aí, com incentivos e benefícios fiscais às empresas que se queiram criar ou que queiram continuar a sua atividade no ramo da construção imobiliária, porque é isso que é preciso neste momento, porque o número médio de casas para acompanhar o crescimento populacional de pessoas que precisam de casas em Portugal não tem sido suficiente. Portanto, essa é a principal razão. A principal. E voltamos à questão que são precisos vários fatores para isso. Essa é a principal razão / solução posterior. Depois passa por também fazer o controle da imigração, a organização da imigração, como tu nomenclas. E depois a esquerda às vezes toca na questão dos vistos gold, que eu honestamente, enfim, foram concedidos 10 mil vistos gold ou 11 mil em 11 anos, é 1000 por ano.
E se isso fosse tudo para a habitação, que não foi, não faria grande diferença. Mas pronto, passa muito por aqui, por esta questão, principalmente pelo aumento da oferta disponível de habitação no Parque Habitacional Nacional, e isso passa por incentivos e benefícios fiscais às empresas e à facilitação do acesso ao crédito para a população mais jovem, principalmente, e depois, aí, no controle, ou na organização, como tu quiseres nomenclar, da imigração, genericamente falando. Hum, eu tenho um tópico que devia ter abordado e não abordei. Há um tópico que eu considero e é super importante para mim, que é em relação ao ambiente, políticas ambientais. O Chega tem. Qual é o posicionamento do Chega em relação às políticas ambientais? O Chega não é propriamente, como é que eu tenho de dizer isto? Não é antiambientalista, como às vezes querem fazer passar, não é? Agora, eu creio que o Chega em si não é um partido alarmista com políticas públicas que queiram, por completo, tornar disruptivo o consumo da classe média, que eu acho que é isso que muitas das vezes partidos mais à esquerda tentam demonstrar. Eu não acho que seja execuível proibir a venda de carros a gasóleo ou a gasolina, combustível fóssil, até 2035 na União Europeia. Isso talvez seja mais fácil para famílias de classe média alta ou de classe alta, mas eu gostava de saber como é que isso será possível para famílias de classe média baixa ou de classe média até, não é? Porque a classe média está cada vez mais a desaparecer em Portugal. Portanto, o que nós temos que perceber é que, efetivamente, há questões ambientais que nós nos devemos preocupar, porque, sabes, só um à parte, Sim, criou-se um mito que a direita ou os conservadores não são de todo ambientalistas. E isso é um mito. Sabes que os primeiros ambientalistas até vinham de uma rede ideológica de conservadores. O Roger Scruton, para quem quiser ler, até no seu livro do Como Ser um Conservador, fala disso, em que a principal natureza de um conservador é conservar. Não há nada mais conservador do que conservar o meio ambiente. E isso é fulcral, e eu acho que a maior parte, ou pelo menos uma vertente mais tradicional, menos mercantilizada dos conservadores, vai concordar com essa visão. E, portanto, logo aí o Chega tem preocupações ambientais, como é óbvio. Aliás, é a deputada a Rita Matias é que está na Comissão do Ambiente, se eu não estou em erro. Sou-te honesto, todos nós temos a nossa, enfim, preferência, o ambiente não é o tópico que eu me debruço mais, mas o Chega, por norma, não é de todo anti-ambientalista. Agora, também não vai ser a favor de proibir carros de determinada espécie ou determinado feitio, de decisões completamente megalómanas que vão destruir a classe média em Portugal, porque para a nossa realidade económica certo, será Gonçalo, mas, impraticável. mas repara, nós já estamos num ano historicamente quente, nós vemos os efeitos, não é, que acontece, nós estamos em secas extremas em alguns países, em África, que vão levar por tabela connosco. E os indicadores, as tempestades são cada vez mais agressivas, os indicadores estão todos lá, provam-nos isso. E é aquele trade-off, ou nós realmente sacrificamos algo agora e fazemos todos um esforço para retirar esses carros, etc. Existe uma consequência que tem que olhar tem que se olhar para os dados de forma objetiva e fazer um estudo de mercado de forma objetiva no impacto da classe média. Até porque grande parte do dinheiro que temos pode ser um incentivo na troca do carro, por aí fora, por um carro elétrico. Mas nós só fazemos este trade-off ou vamos caminhar para um ponto de não retorno e certa classe média de hoje vive bem e a classe média da manhã não existe. Não é? Portanto, A classe aquele média de hoje já trade-off. quase não existe. Mas a minha questão é, é porque o problema, no caso do ambiente, é um problema global, não é só problema de Claro, Portugal. como é lógico. Portanto, aí a questão seria, nós somos a zona do globo que menos emite emissões de CO2, a Europa e os Estados Unidos, curiosamente, não é? Portanto, a minha questão é, nós vamos conseguir obrigar o governo indiano, o governo chinês, o Paquistão, por exemplo, o Bangladesh, todos esses países que emitem muito mais CO2 em termos percentuais e comparativamente à Europa e aos Estados Unidos, a reduzir as suas emissões quando as suas populações são exponencialmente mais pobres que as nossas? Será isso? É que podemos levar a que milhões de pessoas morram à fome, literalmente, porque não Mas a, têm capacidade de transporte. mas a minha questão. Mas a minha Eu questão. deixo a questão no ar, atenção, Claro, porque eu. eu percebo o teu ponto, mas diz-me só, então o Chega não ia continuar de acordo com as políticas europeias e a respeitar as políticas europeias em relação ao ambiente? No caso, atenção, eu volto a frisar que no ambiente não é, não sei qual é a política ambiental, Sim. mas o Chega opõe-se um bocado à política do status quo, genericamente falando, no sentido em que, por exemplo, a questão de acabar com os carros de energia fóssil até 2035
certamente não é uma medida que o Chega aprove de todo. Portanto, logo aí, tudo o que tenha a ver com o proibicionismo a nível ambiental de uma forma megalómana, o Chega vai se opor, porque a questão é que nós não temos propriamente a garantia que isso vai fazer, por exemplo, uma redução da temperatura da Terra, porque a Terra, por exemplo, se não estou em erro, já foi mais quente do que é hoje em dia e a fauna e a flora funcionavam de forma minimamente funcionável, passa a redundância. Portanto, isto sou eu a levantar questões, porque eu não sou. Eu estudei muita coisa, eu estudei comunicação, É. economia, ciência política, etc., relações internacionais, mas eu não sou perito em questão ambiental. Estou a levantar questões que acho que são pertinentes, não apresento soluções, mas que levanto questões. Agora, outra questão. Voltando agora à habitação. Veja, estava a ter tocado neste ponto do ambiente, tocamos. Sim, 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 sim. Voltando à habitação. Epá, eu fico sempre cético com as medidas para a habitação. Ok? Eu acho que estas medidas da habitação são. Desculpa É, só interromper-te. As medidas do governo. sim, as medidas do governo e as medidas em geral dos partidos em Sim, geral. sim. Eu sinto que vocês falam apoio ao crédito, etc. Quando na realidade eu acho que nós devemos estar a falar em quem está a comprar a habitação deve ter os seus impostos reduzidos, mesmo quem compra a casa temos o IMI. Epá, existem mil Concordo. impostos, não é? Impostos, e mesmo o processo de facilitação da compra de uma casa. Eu quando procuro soluções, eu fico sempre à espera. Sabe, uma questão de feedback, fico sempre à espera. E eu, em muitos portugueses, não é? Porque eu tenho 22 anos, quero comprar casa, quero fazer isso, sinto-me bem, talvez tenha recursos, mas vou ficar endividado até aos 65 anos, não é? Com nem sequer taxa fixa, muitas vezes não. O que eu gostava de ver é quando falam desse facilitismo, entrar dentro destas coisas precisas e falar diretamente a quem está no processo, porque são essas pessoas. É muito bonito falar aos jovens de 20, 21, 22 anos de comprar casa e de pôr esses incentivos todos para os mais jovens, mas parece que eu sinto isso, sinto que os 25 para cima já não são jovens, já são, pá, paguem os vossos impostos por aí fora, subam na carreira e depois paguem os vossos 35 a 45% de impostos todos os meses. Gostava de tocassem muito nesses pontos quando estamos a falar em relação à habitação, porque o caminho tem inevitavelmente de ser por aí. Eu acho que a questão da habitação é uma questão económica ou financeira, de gestão de pessoa para pessoa, como é lógico, não é? Para se comprar uma casa tem que se poupar, isso não interessa ao país, não é? Sim, sim, sim. É verdade. Vamos concordar. Isso vamos concordar. E para se poupar, é preciso as pessoas ganharem dinheiro suficiente para conseguir poupar. Portanto, é preciso ter uma qualidade de vida média decente e sacrificar algumas coisas para se poupar para comprar uma casa. Mas, portanto, na minha cabeça sempre foram estes pontos que eu gostava que efetivamente a esquerda e a direita tocassem de forma objetiva. O PS não vai tocar, o PS adora os seus impostos, não é? mas gostava que tocassem. Sim, não, eu concordo. Quer dizer, a esquerda também não, no caso da facilitação fiscal, como estavas aí a mencionar, eu devido que a esquerda também o faça, não é? Não faz parte da matriz ideológica. Mas não, eu tendo a concordar contigo. Aliás, e o que tu estás a dizer, o PSD agora lançou um programa de reforma fiscal do país, não sei se viste, mas parece que ouviu as tuas preces, quase, porque o PSD lançou um programa de reforma fiscal que está melhor do que a proposta fiscal que o Rui Rio apresentava, mas mesmo assim ainda faltam algumas coisas que eu acho que era preciso liberalizar ainda mais a questão fiscal em Portugal, mas isso são outros assuntos, em que eles dizem que tens a possibilidade de ter IRS jovem, não direcionado à habitação, mesmo só o IRS em termos de rendimento, a 15% até aos 35 anos. Portanto, já há uma extensão Sim. desse período. Mas tendo a concordar contigo nesse aspecto, tendo a concordar contigo. E até porque eu não sou muito a favor da segmentação do jovem, etc., porque depois as pessoas vão perguntar, então, mas eu tenho 37, paguei uma carrada de impostos, e agora, só por não ter 35 é que não tenho direito a este benefício fiscal. Portanto, logo aí... Por isso é que eu gosto da Sim. taxa única de IRS, por exemplo. Eu acho que é uma medida fantástica. Um, Agora vamos tocar num ponto que muita gente pediu claramente, está para perceber aqui no Discord, entre outras mensagens que eu estou a receber. Então, também gostava de saber o porquê do Gonçalo fazer tantos comentários anti-LGBTQ+, em redes sociais. Gostava que ele me explicasse como é possível. Gostava que me explicasse como isto não é hate speech. Ele pôs um post do Twitter, que é a Jornada Mundial da Juventude, bandeira LGBT, erguida por peregrinos em Belém. E tu escreveste, e passo a citar: mulheres com pênis, homens podem engravidar, bandeiras LGBT num evento católico há 10 anos, davam bons sketches de comédia. Hoje em dia, esta é palhaçada real. Uhum. E, Exatamente. e é para tu comentares isto e explicares a tua visão em relação a isto. Bom, se nós formos analisar a maior parte da opinião das pessoas católicas e não apenas
a mediatização feita pelos meios de comunicação social, vamos perceber que a opinião das pessoas que têm a presença religiosa não é propriamente favorável à presença dessa bandeira, não é? E a mesma coisa acontece não apenas na questão religiosa católica, mas também na questão religiosa muçulmana, porque se querem fazer exatamente a mesma coisa na Jornada Mundial da Juventude, também poderiam fazer exatamente na questão religiosa em Meca. Essa é a questão. E vamos às coisas. Quando dizem, e tal, manifestações ou opiniões anti-LGBT, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém que seja determinada orientação sexual. Agora, fazer propaganda política a partir de determinadas orientações sexuais, em que depois se fundamentam coisas que não têm fundamento científico absolutamente nenhum, como a questão de existirem não sei Não, quantos mas, géneros, certo, mas isso espera aí, é... Gonçalo, mas só um ponto. Há 15 minutos dizias que era completamente contra qualquer proibição. E agora estás a Não, dizer, não disse isso. Eu disse isso, que às vezes a questão proibicionista, às vezes, não funciona, mas ser contra toda e qualquer proibição é ser anarquista. sim. Mas Não, então, isso sim. ninguém é. Os anárquicos, não é? O chat claramente queria que eu tocasse esta conversa. Então, mas repara, qual é o problema da bandeira LGBT? Porque eu não tinha visto esse post. Qual é o problema da bandeira LGBT com os peregrinos em Belém? Eu não estou a perceber. E não vamos entrar em what about Meca. Não estamos a falar de Meca, estamos a falar em Portugal. Não vamos entrar nestes whataboutismos típicos. Estamos em Portugal. Estamos num país Não muito. achas que é um símbolo, não achas que é um símbolo de desrespeito à Igreja Católica? Atenção, eu não Não, sou claro que católico, não. mas Eu sou digo católico honestamente, crismado. E não, completamente católico, não eu, sou católico, mas... eu sou católico crismado e fui acólito durante muitos anos. Eu era o gajo que levava a cruz ali à frente. E não é por isso que eu olho, de alguma forma, para a bandeira dos LGBT e fico, oh meu Deus, estou ofendido. Não, claro que não. Eu estou no seu direito. Aliás, eu fico super feliz da igreja olhar para isto e não condenar. Eu fico extremamente. Eu não sou católico neste momento, ok? Eu, entretanto, shiftei para alguém agnóstico. Pois, porque tu... Mas estás-me a ver? Voltei aqui. Estás a ouvir? Não, eu caí outra vez, não foi? Ok, mas consegues-me ver? Em que parte é que ficamos? Agora já não sou católico, depois já não ouvi. Até agora não sou católico, sou gnóstico, mas independentemente das coisas, tenho uma educação religiosa, católica, meus pais são, por aí fora. E estamos a falar mais a mais de um país que é laico, não é? A religião é um evento, existiu, as pessoas manifestaram-se como quiserem dentro daquilo que é lei, portanto, Então, mas nesse caso eu também me posso manifestar no sentido em de dizer que acho que isso é uma falta de respeito, da mesma forma que houve milhares de católicos que se manifestaram contra a exibição dessa bandeira porque acham que é uma falta de respeito para a crença deles. que é? É porque agora estou-me a perguntar porquê, porque eu tenho dificuldade em entender isso. Como assim? Não estou a perceber. O porquê que é um desrespeito? Tipo, e nota-se nesta conversa que existe uma. Mas porquê? Qual é o problema desta comunidade? É que eu não consigo entender. O problema é que, repara, tu estás a colocar dentro da Igreja Católica, que, por exemplo, proíbe casamento homossexual, que eu, por exemplo, no caso, sou a favor da união civil homossexual, mas isso, enfim, voltamos, são outros 500, mas dentro da Igreja Católica é um símbolo de desrespeito para muitos católicos. E houve pessoas que fizeram isso como um símbolo de provocação. E houve pessoas também que foram noticiadas na comunicação social a dizer que foram provocar para lá. E isso não é bonito de se ver. Porque Mas sabem que é um símbolo, e tu sabes, Zé, e toda a gente sabe que toda a gente, ou muita gente dentro da Igreja Católica, vê aquilo como um símbolo de provocação. certo, mas pá, quem vê aquilo como um símbolo de provocação vive no passado. Gonçalo, desculpa lá. Tem que viver no passado. Então, mas a Tem. Bíblia, a Bíblia vive onde? Não é? Portanto, os católicos seguem a Bíblia que foi escrita no passado. Mas por isso é que eu digo: se o próprio Papa não tem nada contra, apoia e o discurso dele é todo. Quer dizer, a igreja tem Eu duas, acho, a igreja tem duas dimensões. Tem a dimensão, não é? Dos homens e a direção do divino. Nós, quando olhamos para a igreja do divino, em nenhum momento o divino ou a própria fé tem a ver com a orientação sexual da pessoa, etc. Claro que existe um conjunto de pessoas em todos os grupos, de mas forma incondicional, que são extremistas. Mas aí é acho que que. tu tocaste no ponto, e o Papa Francisco também toca no ponto. Deus ama o pecador, não ama o pecado. E o Papa Francisco, propriamente diz que a homossexualidade é um pecado, não é? Atenção, com isto eu não estou a dizer que a homossexualidade é X e tal, O não. Papa Não há... Francisco não diz que a Deixa só... homossexualidade é um pecado. Não, a homossexualidade, ele disse, podes pesquisar. O Papa Francisco diz que a homossexualidade é um pecado. Deus ama o pecador, não ama o pecado. E o que se está a fazer aí é a glorificação do pecado.
Porque um homossexual pode ser religioso. E isso é uma grande diferença. Mas qual é Percebes? o. Ok, bom, Para mim, então. nenhum. Para mim, nenhum. Agora, acho que é uma falta de respeito para milhares de pessoas que são crentes e milhares de pessoas acharam aquilo uma falta de respeito, não é? Porque há determinados símbolos que podem ser entendidos como uma provocação, nomeadamente por vertente religiosa. Mas em que é que isso mexe na fé das pessoas? Volto a frisar, isso é glorificação do pecado, que até o próprio Papa o diz, Não é não é? peca... mas não é pecado nenhum. As pessoas Claro, nascem. mas Se uma ele mulher. próprio diz que a Se uma mulher passa a homossexualidade gostar de. sou eu que o digo, não é? Repara, se tu estás-me a obrigar a dizer, eu nem sequer sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas estás-me quase a obrigar a ter aqui uma postura quase clerical, como se fosse um bispo, a Bem, dizer, isto é pecado, isto não é pecado. Porque para mim, civilmente, a mim, se tu fores homossexual, companheiro, fantástico, tranquilo, sem problema absolutamente nenhum. Agora, isso, em termos religiosos, que é uma questão completamente diferente, é entendido por milhares de pessoas como uma falta de respeito. E além de ser entendido como uma falta de respeito, o que eu te estava a dizer da questão do Papa Francisco ter dito que era um pecado, é efetivamente isso. Deus ama todos por igual, mas ama o pecador. Não ama o pecado. São coisas diferentes. E ok. isso é a glorificação dos pecados. Eu continuo a ter uma. É uma coisa bastante diferente. Eu percebo o ponto. Ele disse em janeiro que não era crime, mas era pecado. Repara, e a homossexualidade ser crime é ridículo, concordamos, Sim, não é? sim. Só que, pá, só não sei onde é que vem. Eu tenho mesmo dificuldade, muita dificuldade, em entender de onde é que vem este ódio da igreja com. Quer dizer, as pessoas não conseguem só viver e ser felizes, estar na sua fé. Porquê que uma bandeira vai chatear alguém? Eu percebo que existem provocadores, ok, Pá, fez. também Agora é assim, mas nós também estamos a uma falar. bandeira vai provocar alguém, pá, se eu for para uma sinagoga com uma bandeira de uma suástica Sim, de mas nazi, claro isto que não é uma sinagoga, isto é Portugal, é começar a Igreja Católica, é um evento cá. estás a perceber. Portanto, isso aí também, não é? Mas É um repara, extremo. nós também, quando olhamos para a Igreja Católica, sei que as pessoas não gostam que eu toque neste ponto, nós quando olhamos para a Igreja Católica não é? Também tem os seus crimes e os seus pecados ao longo da história e numa história recente, muito recente, até. Olha, concordo plenamente. Eu, por exemplo, o Chega propõe castrar quimicamente os violadores. Esses padres que andaram a violar crianças, não é? Só não foram castrados quimicamente porque a esquerda não deixa, não é? Portanto, logo aí é um exemplo disso. cast- Tenho opinião sobre isso, nunca tinha pensado nisso. Há vários países, porque a malta vai dizer, há vários países democráticos que praticam a castração química a violadores e etc. Ou neste Ah, caso, pedófilos, padres pedófilos. Olha, só por estarmos, só uma coisa, eu não sim, sei como é que funciona a Twitch, por estarmos a falar disto, a live não te vai abaixo, para não? espero que não, não sei. Eu, por acaso só pensei nisso agora, porque eu no YouTube tenho que ter muito cuidado com o que é que digo. É pá, se eles mandarem esse stream abaixo não há problema nenhum, ou abre outra, olá. Isso também. É? Pronto. Sim, mas nós Não, estamos a falar de tópicos, nós estamos a falar de sim, não, não, tópicos, não. não estamos a ter uma Não é discussão isso. É aberta, não é? mesmo. Eu lembrei-me agora por ti, porque eu às vezes no YouTube, eu não sei como é que funciona a Twitch, mas eu às vezes no YouTube tenho que ter. Pode acontecer, ok, pode acontecer pelos vistos. Se calhar vou ter que tirar a VOD daqui e pôr no Spotify. Pronto, depois não interessa. Pronto, ok. O ponto é, certo, eu só tenho. Tenta só perceber o meu ponto, não é? Que é, pá, eu não percebo e não percebo. E da forma como tu escreves, novamente, podes alegar a parte da comédia aqui, né? Mas mulheres com pênis, homens podem engravidar, os homens não podem engravidar, não é? Não, mas eu concordo. Mas há pessoas que te vão dizer dentro dessa comunidade que isso é possível. Que há mulheres com pênis e que homens podem engravidar. Esse é que é o problema, porque eu concordo contigo. O problema é que há muita gente, e cada vez mais, a dizer que isso é possível. É uma parvalheira, eu concordo. É só apenas uma questão de bom senso. Certo? Mas repara, o que as pessoas. Tu tens de entrar naquela velha discussão, não é? Tu tens o sexo, tens o género, não é? O sexo é um absoluto, é biológico, não há nada a fazer em relação a isto. O género, as pessoas podem ser o que elas quiserem, a mim não me aquece nem me arrefece. Eu respeito e as pessoas são livres, e vou defender o direito da tua liberdade de ter a tua opinião e da liberdade dessas pessoas serem como elas querem até à morte. Sabe quando é que eu gosto? Olha, vou-te ser sincero, eu não pá,
eu não, já votei na esquerda, já votei na direita. Eu sou um gajo que sou completamente apartidário, mas há uma coisa que para mim é sagrado, que é a liberdade. A liberdade para mim é um direito muito, muito, muito chegado ao meu coração. Portanto, essas pessoas são livres e não chateiam ninguém. Claro que podes. Mas Não é? tu tocaste num ponto, não chateiam ninguém, não é? Logo aí, se há uma imposição doutrinal de pensamento, não é? Há uma E na questão, posição. por exemplo, dos géneros, deixa-me só concluir com Sim. isto. Na questão dos géneros, vamos assumir essa separação do sexo e géneros. Continuam só a haver dois géneros, porque eu não posso obrigar a que a sociedade acredite que eu me identifique como uma parede de creme. São Percebes? casos raros. São Não casos são raros. assim, não são assim tão raros, pois há os pansexuais e não binários, não sei o quê. Estatisticamente No, falando, são casos raros, Gonçalo. no Sendo, fim, sendo. vamos assumir que estatisticamente são raros, Sim. mas mediaticamente têm cada vez mais importância, nomeadamente Pois nas decisões tem. jurídicas e políticas. Claro que tem, não é? Claro que tem, porque existe Tu? toda. Estás-me a ver? Espera, eu acho que Ok, aí. já está. Não, estás aqui. Estás-me a ver? Espera, tu, estás-me a ouvir bem? Estou a Tu, ver. desculpa. Estás, ok. Sim, fixe. Mas ambos sabemos que cada caso desses alimenta a máquina trumpista, bolsonarista, de direita, de conservadora, não é? Quer dizer, um caso, se um miúdo na escola diz, como eu vi há pouco tempo, que se identificava como um sapo e toda a gente tinha que falar para ele como se fosse um sapo, assim, uma coisa qualquer. E vi o Pierce Morgan completamente louco a fazer disto a história do dia. Epá, é um miúdo de 5 anos, 6 anos. É um exagero a professora ter que falar para ele como sapo. Opa, se calhar mas há coisas mais importantes que nos preocuparmos e há que perceber que existem exageros em Certo? tudo o que é sítio. Mas que isto não pode fazer com que nós odiamos as pessoas que se identificam como géneros diferentes. Nós muitas vezes podemos não entender, mas podemos aceitar e compreender. Ok? Portanto, é só isso. É só este. Só estou aqui a deixar um bocadinho. Sim, claro. Eu É só este o ponto, que é só, ok, se alguém chega à minha beira e diz que é pansexual ou uma das dezenas de géneros, eu digo, ok, como é que és que eu te trato? Eu trato a pessoa como ela quiser ser tratada. Isto não afeta o meu dia, nem afeta a minha forma de ser, por aí fora. Depois existem outros pontos, que são as casas de banho, depois existem mil e uma coisas que são mais delicadas. Mas em relação a isto, pá, acho que tu não ficavas chateado se eu agora dissesse gostava que tu me tratasses como eles, ou algo do género, ou ficavas. É assim, não podes obrigar, eu chateado não ficava, porque é que eu ia te ficar chateado com isso? Agora, Não, obrigar não posso. tu não podes obrigar ninguém, eu a controlar a minha linguagem porque tu achas que és mais do que uma pessoa, eles. Isso não faz sentido, isso é delusional, não é? Certo, novamente, eu só Podes, estou. Certo, mas tu, no teu bom senso, e pensas, ok, esta pessoa identifica-se como isto, é algo que. mas Eu isso, não concordo, eu trato a pessoa como ela quer ser tratada. epá, repara, mas logo aí concordamos que há um problema. Repara, é que se formos analisar a situação de transexuais, pessoas que sofrem de disforia de género, creio que aí é uma situação diferente. Porque, repara, eu acredito que há uma questão entre uma pessoa que se identifica com um sexo e, ou seja, tem um sexo corporal, mas mentalmente acredita que é noutro. E isso aí é diferente. Sabes que até te pode surpreender, mas eu tenho, isto até parece estranho dizer isto, mas eu tenho uma comunidade, entre aspas, não é muito, porque eles também não, genericamente também não são muitos, mas tenho alguns transexuais que veem o meu canal e até em debates de escolas e etc. E já me disseram algo interessante, que foi, e gostam do conteúdo que é, efetivamente, só existem dois géneros. Porque se eu tivesse que me identificar como outra coisa qualquer, eu não andava a fazer operações para mudar o meu sexo biológico para o oposto, não é? E aí é onde entra a questão, que é, se uma pessoa me disser, olá, eu sou o Jorge, mas quero que me trates como Carla. Está bem, Carla, tudo bem. Agora, se uma pessoa me disser, trata-me no plural, ou trata-me como se fosse um chafariz, eu vou começar a dizer, ouve, calma, há limites para tudo, não é? Há limites para tudo. E tu podes dizer, mas o que é que isso te chateia, não sei o quê. Bom, o que me chateia é que hoje em dia nós já temos uma limitação de liberdade de expressão e consequências judiciais, até no Canadá e em países ocidentais, caso não respeites o direito de uma pessoa se identificar como uma boca distintora ou uma coisa assim do género. É Certo, ridículo. mas novamente, É ridículo. mas esses são casos raros. E agora, por exemplo, agora no chat alguém escreveu: olha, namoro com uma pessoa não binária, mesmo eu sendo cisgênero. E mesmo assim somos felizes. Não percebo porque é tanta polémica. As pessoas só querem ser amadas e viver bem a vida.
Até, Certo, mas a questão é que eu, por acaso, eu também me identifico com uma pessoa que no final do dia diz, e sem sombra de dúvidas, que vocês podem dizer que são não binários, no final do dia vão ao urologista ou ao ginecologista, portanto também não claro, varia muito. como é lógico, e uma pessoa, não é? Podem Eu, dizer o que quiserem, mas no eu, final do costu- dia a eu biologia não costu- mente. É isso, eu costumo de ter, eu tenho sempre uma pessoa que é alguém que tenha mudado de sexo para mulher, vai ao médico e o médico dá-lhe a barriga e o médico não vai fazer um teste de gravidez. Portanto, este é um exemplo que eu costumo de usar. Do Sim, ponto sim. de vista biológico, não há como fugir ao assunto. Mas nós não estamos a falar aqui num ponto de vista social, num ponto de vista do ódio que muitas vezes estas comunidades levam. Que eu às vezes vejo que é só que nós muitas vezes também queremos e tu aqui tens que concordar um bocadinho comigo, Gonçalo. Este discurso leva. Eu percebo pelo teu discurso, tu és muito mais moderado do que aquilo que as pessoas pintavam. Mas Não, eu acho, não sei, eu acho que tu só me conheces do Twitter, não sei se vês vídeos meus, não sei. já vi qualquer coisa, sim. Mas imagina, mas repara, o que eu estou a dizer é: tu, se conheces uma pessoa transexual e ela quiser ser tratada por ela, não tens nada contra, certo? Não, eu conheço pessoas transexuais, não se bem comigo, sim. Pronto, ou Não, seja, não tenho, mas a questão passa para uma questão depois legal e de ofensas a determinadas comunidades que é pá, acho porque se temos que respeitar a comunidade LGBT e etc., então a comunidade LGBT também tem que respeitar certamente grande parte da comunidade religiosa. É porque o problema, volto a frisar, estava a falar, o problema não é a pessoa ser homossexual, o problema não é a pessoa ser transexual, o problema é a questão coletivista e identitária. Porque aí é quase uma celebração, por exemplo, na questão religiosa, não queria pegar muito nisso, mas é quase a celebração identitária coletivista do pecado. E, por exemplo, as pessoas que se dizem liberais sim, mas partem de nós um somos um pressuposto país que, laico, Gonçalo. Esta certo, mas religião laico não quer, mas não laico não quer interessa para dizer nada. ateu. Laico não quer dizer ateu. O país institucionalmente é laico, mas a nação é católica. Portanto, nunca esquecer isto. Portanto, nunca esquecer isto. Portanto, há que respeitar aquilo que é a maior parte da fé da população. São coisas diferentes. Mas a Portanto, a fé da. nação constrói o Estado. São coisas diferentes. E volto a frisar, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Mas, Não sou. Enfim, tenho alguma simpatia por alguns valores cristãos, obviamente, mas não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Agora, não podemos ignorar que um país, apesar de ser laico, ou um Estado, apesar de ser laico, a nação é católica, sem mas sombra de dúvida. está a decrescer. E Anyway, isso é, a quantidade de e isso é bom? católicos. E isso é bom ou mau? Não faço ideia. Da República Checa, Não, pelos estou-te a vistos. perguntar. A República Checa, pelos vistos, disseram que era um país com uma porcentagem muito baixa de católicos e o país pareceu-me funcionar perfeitamente normal. Epá, Muito. eu sou-te sincero, o país com mais incentivo à prática ateísta, sem religião, muçulmana, judaica, cristã, foram os países comunistas, quer na China, quer na União Soviética. Portanto, epá, a quantidade de mortes que aquilo gerou em substituição religiosa pela política não me Bem, parece mas benéfico. estás a considerar a política, estás a considerar uma imposição política. Não estamos a falar de uma imposição política, estamos a falar sobre um caminho normal das coisas. Ah, 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 ah. Sim, mas é uma exceção, percebes? Sim, eu sei, mas nós apesar de nós somos um país tendencialmente socialista, não é? Não significa que nós estamos a caminhar para um comunismo. Nem me está a parecer que alguma vez Portugal ser um país comunista. Nem eu queria que Já Portugal fosse. tivemos, epá, olha que o período do pré que houve lá, em 74, 75, eu vou-te contar uma história, o meu avô nem sequer era politizado, nem nada, e como trabalhava no setor privado, era mecânico, teve malta do MRPP atrás dele com uma caçadeira, porque ele dizia que gostava de sacarneiro. Portanto, epá, Sim, eu entendo. Sim, claro, tivemos ali um aquilo, período. pá, aquilo tivemos complicados. Sim, mas o ponto só que eu estou a dizer é que eu não gosto muito do argumento da religião quando estamos a falar em questões políticas. Nem eu, nem eu, Uma nem eu, clara nem eu. separação de Eu só poderes. estava a falar, eu Não é? concordo, nem eu só estava a falar, eu não gosto quando há a justificação da palavra Deus para fazer política, sou-te muito honesto. Só toquei no argumento porque, não querendo ofender, mas foste tu que trouxeste à mesa, portanto, Sim, anteriormente. foi só por isso. Mas só para terminar essa parte da questão LGBT, é exponencialmente diferente uma pessoa dizer que é homossexual e viver a sua vida assim, ou transexual e etc., do que transformar isso numa questão identitária coletivista e, ao mesmo tempo, fazer disso propaganda política e obrigar que os outros vivam Certo, e façam parte dessa propaganda. Foi o mas que aconteceu na questão da JMJ, Mas, etc. Gonçalo, mas concordas que toda a gente que é homossexual da comunidade LGBT, QI, é
uma comunidade que deve ter os mesmos direitos que nós. Toda a gente é igual perante a lei, sim. Personalidade jurídica é igual perante a lei, não é essa a questão. Agora, e porquê é que eu não disse logo sim? Porque há muitos homossexuais e há transexuais que vão dizer, não, eu não faço parte da comunidade. Não tenhas a menor dúvida. Porque eu tenho-os no meu canal, eu vejo-os lá. E já conheci alguns pessoalmente, percebes? E não se revêem nesta prática divisionista social. Porque se tu és homossexual, transexual, eu não quero saber, honestamente. Eu não Mas, quero é que as pessoas façam propaganda política fazendo segregação e segmentação com base na orientação sexual. certo, mas tu concordas também com o casamento homossexual? A palavra casamento é que é. Vamos Pelo à questão. civil, pelo civil, pelo civil. Pelo civil, sim. Na união civil, sim. Não, não, não vejo porque não. Não vejo porque não. Ok. Não vejo. E eu agora vou abrir o chat para toda a gente poder comentar e agora vai ser o fim do mundo. Agora está aberto para toda a gente, penso eu. E agora podem começar a colocar algumas perguntas. Isto aqui já vai. Como é que fazes isso? Então não tinhas o chat para toda a gente? Não, tem o chat para VIPs e para subscritores. Ok. Porque se eu abrir o chat para toda a gente, a minha experiência é que para além não dá para ler o chat, a discussão é muito mais propícia a haver discussões no chat agressivas, o que torna a experiência de assistir muito mais distrativa, porque estás a olhar para o chat a ver uma discussão e pensas, este gajo acha isto, espera aí, deixa-me ser agressivo. Então, Não, aqui na eu às Twitch vezes eles noto acham que a isto. malta discute não é com os oradores, mas entre elas, não é? Às vezes isso acontece Sim, bastante. sim, sim. Porque não, por É norma, mais isso. quem é VIP, fui eu que lhe VIP, ou seja, já sei que por norma não vai Sim, levantar sim, sim. problemas, e depois os subscritores, pá, eles estão a pagar, não querem levar van, não é? Pois, Então, claro. então um bocadinho por aí. Eu percebo isso. Pronto. Agora, mais questões. Força. Podia abordar a questão das casas de banho. Acho que a opção de utilizar WC sequer absurda. Há tópicos aqui que vocês genuinamente querem só meter achas para a fogueira. Também não vejo problema de casamento homossexual pela igreja, já que a religião propaga o amor. Eu também não vejo problema nenhum, casamento homossexual pela igreja, mas isso é uma interpretação sobre o que é a igreja. Ah, 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 Mas a aqui- igreja aí opõe-se, né? sim. Oh, espera aí, estou a adorar esta iniciativa, parabéns. Nunca vi algo do género nesta plataforma. Eu não estou a ver o chat, né? Não estás a ver o chat? Ah, pá. Não estou a ver o chat. Eu Não, posso te não, mandar. realmente não. Eu posso te mandar o link do chat se tu quiseres ver também respondes Podes, algumas. podes, podes, podes. Dá-me só 2 segundos, que eu acho que há aqui um pop-up. Como é que eu meto o pop-up? Moderadores, ajudem-me. Como é que eu meto pop-ups só para o chat? Porque essa é uma maneira de fazer isso. É o nome da live barra chat, é isso? Pedro Braga Music, tu és mal, deves saber isso. Como é que isso funciona? Tu costumas fazer as lives aqui pelo Zoom, ou não? As lives não. Isto só por curiosidade, porque eu às vezes quando faço entrevistas nunca usei o Zoom. É só. Eu uso o Zoom, sim. O Zoom é super estável e é uma plataforma Ok. super. Pá, tem tudo muito simples só para estarmos focados aqui. Ok, Sim, sim. chat pop-up está aqui. Se tu quiseres ver só o chat, mandei-te aqui em mensagem. Posso ver, pá, mas eu depois distraio-me, eu não gosto muito de ver Zoom. até nas minhas lives a malta diz-me, eu digo-te sempre olá, nunca dizes olá. É, Pá, porque eu depois estou a falar e distraio-me. é Então é só, mais. é só É caso que tu queiras. eu nem tenho conta na Twitch, pá, sou-te sincero. Isso é Nem só caso consigo tu ver, queiras. acho eu. Eu só Nem vou, consigo ver, olha, deixa lá. Porque eu nem tenho conta na Twitch. pronto. Mas com as propostas, medidas concretas para controlar a imigração, a parte do investimento na área. Desculpa, eu cortei, mas foi medidas para controlar a imigração, não é? Sim, concretas, Ok. ênfase no concretas para controlar, entre aspas, a imigração. Era preciso um grande investimento, mas o que eu creio que era preciso fazer era uma verificação de toda a imigração após 2015. E porquê 2015? Porque foi quando começou a crise dos refugiados no Médio Oriente, com a questão da Síria, etc., depois para os canais de imigração para a Europa, de todo e qualquer imigrante que entrou em Portugal. Os do espaço Schengen era mais fácil de verificar, mas mesmo esses tinham que ser verificados. Porquê? Porque há muitos que entraram em países do espaço Schengen e que depois conseguiram naturalizar-se. E o que é que tinha que acontecer? Uma investigação acérrima para perceber todos os imigrantes ilegais que aqui estavam em Portugal. E há muitos ilegais que entram cá e deitam os seus documentos fora para não conseguirem ser traqueados ao seu país de origem. E, portanto, todos os imigrantes ilegais teriam que ser deportados, desde essa investigação feita, desde quem entrou, desde 2015. E depois, dentro da imigração legal, todos aqueles que se conseguiram naturalizar legais, ou naturalizar ou legalizar
mas que vieram inicialmente como imigração ilegal, teriam que ser deportados também. E atenção que a deportação não é mandar as pessoas ao mar, não é isso, é reencaminhar as pessoas para a respectiva embaixada. Podes repetir a última parte? Quem se legalizou depois de ser ilegal, Sim. mandamos embora? Sim, sim. Porque hoje em dia em Portugal é possível quem entra aqui ilegalmente legalizar-se. Sim, mas já estão Porque não- legalizados. Para que é que vamos mandá-los embora? mas não deviam estar. Não deviam estar. A questão é essa. Porque se entraram aqui ilegalmente, significa que a primeira coisa que fizeram foi cometer um crime em território português. Portanto, isso não faz absolutamente sentido nenhum. E muitas das vezes esses ilegais que se legalizaram posteriormente, e alguns até têm nacionalidade já, porque a nacionalidade agora consegue-se obter entre 2 a 5 anos, se não estou em erro, ah, não é todo benéfico para nós. Não é todo. E demonstra que a nacionalidade portuguesa está a perder cada vez mais valor com indivíduos que hoje em dia têm nacionalidade e nem sequer falam português. São portugueses de cartão de cidadão. Não de cultura, nem de língua, nem de nada. Isso, Certo, mas normalmente isso acontece porque nós temos políticas também que possibilitam isso. Portanto, e não devíamos. certo, mas E essa é a então questão. devemos fazê-lo, não os ilegais que se legalizaram até o momento, mas quando tu implementasse uma política dessas, daí para a frente, e não os do passado. Isso é um compasso jurídico que tem que ser. Atenção, eu estou-te a dar a minha opinião pessoal do que é Estou-te que só a tinha que ser. perguntar. Sim, ok. Estou a dar a minha opinião do que é que tinha que ser feito. Porque aqueles que entraram a partir de 2015, depois antes disso já seria muito complicado verificar, e mesmo após 2015 era complicado. Mas verificar todos os ilegais e que teriam que ser deportados, reencaminhados ao seu país de origem, e todos aqueles que estavam legais, mas que entraram inicialmente como ilegais após esse prazo, teriam que ser também reencaminhados ao seu país de origem. E depois fazer uma imigração muito mais seletiva a partir daí. Isso sem sombra de dúvidas, com um sistema de pontos, como acontece na Austrália ou agora no Reino Unido, para as áreas que efetivamente precisássemos, e que um dos requisitos, obviamente, fosse a obrigatoriedade documental, nomeadamente a nível de registro criminal, para não deixarmos entrar aqui tudo e mais alguma coisa, porque é um perigo à segurança nacional. Agora, as perguntas. Gonçalo, quantas vezes pensas no Império Romano? Opa, eu tinha que estava aqui escrito, eu tinha que perguntar esta. Sim. Epá, eu gosto bastante do Império Romano. Epá, não sei quantas vezes é que Olha, penso no Império Romano. só uma Todas coisa, as semanas. Gonçalo. Eu estou a ouvir, ok? Isso vai casa bem muito rápido, porque entretanto vi um Está litro e bem, meio de está bem, água. está bem. Ok, podes responder que eu estou a ouvir, ok? Eu já respondo. Está bem, está bem, está bem, está bem. Malta, é assim, eu não estou a ver o chat. Pá, não sei se vocês me estão a ofender, não sei se vocês me estão a elogiar. Pá, mas comuniquem. Mas eu não penso no Império Romano todos os dias, mas todas as semanas penso no Império Romano. Sabem porquê? Porque o Império Romano foi, talvez, a nível ocidental, a primeira forma de organização estrutural de hard force e soft power, ou seja, de força bruta a nível militar e até institucional, que o Ocidente teve. E se vocês repararem, o Império Romano na sua quase plenitude de maior extensão, é muito semelhante ao tamanho e dimensão da União Europeia atualmente. Portanto, nós até podemos, em determinado aspecto, okay, argumentar que o Império Romano era uma espécie de União Europeia em teste, quase. Não propriamente, atenção, é um bocado rebuscada a comparação, mas se forem ver, é interessante. É interessante. Não só por isso, mas também pela questão do soft power e do hard power, que foi a primeira organização que fez isso. Organização, ou civilização, a fazer isso no meio ocidental de uma forma mais macro. Mas penso algumas vezes, confesso. Todas as semanas. Não digo todos os dias, mas todas as semanas. Ora, outra questão. O que pensas sobre a abstenção em Portugal? Principal, Desculpa, deixa-me lavei as mãos. Podem, eu sei que isto é uma pergunta recorrente. Quando eu vou à casa de banho rápido e volto, há sempre alguém no chat que pergunta: lavaste? Lavei, fiquem descansando. Desculpa, continua. Qual era a pergunta? Agora perdi-me e lavei as mãos. A pergunta era: o que pensas sobre a abstenção em Portugal? Da abstenção. Eu tenho uma opinião um bocado mais cáustica. A maior parte dos políticos vai-te responder que é culpa dos partidos e não das pessoas. Eu não. Eu digo mesmo que a maior parte, a culpa das pessoas não irem votar é principalmente das pessoas. Porque quem não se preocupa com a política não se preocupa com ela própria. A verdade é essa. Porque acredito que os partidos tenham responsabilidade e os políticos também, porque a malta não se sente engajada e motivada para ir votar porque as pessoas fazem propositadamente para se distanciarem da política. Agora, as pessoas, e muito boa gente, não vai votar porque simplesmente não é conveniente, porque prefere ir para a praia, porque simplesmente não se preocupa ou nem sequer se esforça para não estar alienada e perceber minimamente do contexto político atual. Portanto, efetivamente, era os políticos e os partidos políticos genericamente passarem uma mensagem de mais responsabilidade. Certamente nós temos responsabilidade no cartório, mas a ação individual de autorresponsabilidade é principalmente nossa e de cada eleitor. Portanto, se vocês não começarem por mudar o país,
certamente para nós também será mais complicado. Para nós, como quem diz, não é? Eu não governo ninguém. Outra coisa, outra pergunta. Pergunta ao Gonçalo sobre o que acha atualmente da iniciativa liberal e do seu futuro. Olha, eu sou-te honesto. Tu não Eu queres, vou não queres shiftar para a iniciativa liberal? mudar para a iniciativa. Eu posso dizer-te uma coisa. Sabes que eu em 2019 votei na iniciativa liberal, na primeira eleição deles ao Parlamento Nacional. Sim, nas europeias eu votei no Chega, por causa da questão da imigração, em 2019, e controle de fronteiras, mas em 2019, nas legislativas, como o Chega ainda era muito recente, tinha meses, literalmente meses, 3 ou 4 meses, uma coisa assim do género, se calhar tinha um bocadinho mais, mas é muito pouco. Eu votei na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tem uma ala ideológica que é, eu não vou dizer muito semelhante à minha, mas semelhante à forma como eu penso. Só que o rumo ideológico que a Iniciativa Liberal neste momento está a tomar são pessoas do foro liberal, não tanto conservador. Eu assumo-me como um conservador liberal. No caso, a Iniciativa Liberal neste momento é mais um partido liberal progressista, o que eu acho que não lhes vai dar benefícios muito bons no futuro. Posso estar equivocado, porque eu olho, por exemplo, para o Cidadanos, que é a Iniciativa Liberal Espanhola, e tomou esse rumo também, afastou a ala mais conservadora do partido, e hoje em dia é um partido satélite de uma coligação de esquerda, e deixou o Parlamento Espanhol, o que é péssimo. Portanto, infelizmente, a Iniciativa Liberal, que eu acho que tem pessoas muito válidas e que eu aprecio, digo-te já, eu aprecio imenso o João Coutinho Figueiredo, gosto imenso do Carlos Guimarães Pinto, acho que são boas cabeças, o Bernardo Blanco é um indivíduo que eu respeito imenso. Tu vais tê-lo aqui, não vais? Vais ter aqui o Sim. Blanco. É, exatamente, pronto, também acho que Vou tem ter muita competência. Gaspar Macedo, Miguel Costa Matos e Bernardo Blanco. Pois, eu vi no póster, na imagem, e eu acho que o Blanco tem muito boa capacidade intelectual, é dos melhores parlamentares que a Iniciativa Liberal tem. Agora, liberais com vertentes mais conservadoras acabou na Iniciativa Liberal, e eu acho que isso pode prejudicar o partido. Voltando à questão do identitarismo coletivista, o liberalismo baseia-se numa questão de individualismo. O principal é o indivíduo. Qualquer indivíduo é igual perante a lei. Agora, quando o que importa é o indivíduo e eu vejo pessoas a fazerem manifestações com a bandeira, independentemente da sua orientação sexual, seja o que for, a anularem-se enquanto indivíduo para dizerem que pertencem a um grupo, isso é péssimo, nomeadamente para um liberal. Mas pronto, acho que esse é o ramo, esse é o rumo da iniciativa liberal, no caso. Ok, e quais achas que são as políticas mais progressistas da iniciativa liberal? A nível, nem é tanto uma questão de política, é mesmo uma questão, por exemplo, eu não sou muito favorável à questão da legalização das drogas, sou-te sincero, mas isso eu também não acho que seja uma coisa progressista per si, eu acho que a questão é mesmo a propaganda LGBT e etc. É só mesmo uma questão de propaganda política que eu não consigo mesmo corroborar mesmo, não consigo. Acho que isso nem sequer é liberalismo. Os clássicos liberais do século XVIII, os grandes pais do liberalismo que os próprios, sim, ex-presidentes e presidentes da iniciativa liberal citam, certamente não iam gostar dessa vertente coletivista. É mesmo o meu problema. Do ponto de vista económico, eu concordo bastante com a iniciativa liberal, não tenho problemas a dizer isso. Acho que tem um programa económico particularmente interessante. Ok, agora, Gonçalo, vamos terminar. Daí a nada, normalmente temos 90 minutos nunca passa, depois no Spotify ninguém ouve. Ah, uma Não das tenho Spotify, não sei como é que funciona. Não sei como é que funciona. É um podcast no Spotify, isto fica na Twitch e depois vai para o Spotify. Sim, não, eu sei, não sei como é que é a malta com os tempos, como é que se dá, se é muito ou pouco, não Acima sei. de 90 minutos, pessoal, perde-se. Ok. É como as lives do YouTube, é a mesma coisa. É. Uma pergunta, há duas coisas que eu peço sempre para os convidados fazerem. Uma é dizer bem de um partido, dizer bem dos partidos que estão do outro lado do espectro político, ok? Só que eu desta vez vou mudar isto e vou-te pedir para dizeres bem. Dizeres bem, não. Dizeres bem, parece, parece meio parvo. Vou dizer, Forçado, é dares forçado. um comentário positivo sobre o Gaspar Macedo, Miguel Costa Matos e Bernardo Blanco. Ui. Epá, o mais complicado no meio desses todos será o Miguel Gosta Matos, mas vou tentar, ok, pode ser, vá. O Gaspar Macedo, comentário positivo. O Gaspar há pouco tempo foi criticado de uma forma avassaladora na comunicação. Nós já tivemos um pequeno despique
mas apenas político profissional, nada de coisa. Eu não gosto de levar as coisas para coisas pessoais. Portanto, trabalho, política é o quê? Mas o Gaspar, há pouco tempo, quando ele agora está na CNN, há pouco tempo, nem há um mês, acho eu. E quando ele foi anunciado como novo comentador da CNN, eu vi muita gente a criticá-lo de direita à esquerda. Pá, eu não gostei, sou sincero. Não gostei porquê? Porque o Gaspar, se está lá, independentemente das pessoas gostarem ou não, o Gaspar conseguiu, ele tem quê? 60 e tal mil seguidores no Instagram, uma coisa assim do género. Portanto, tem following. E, portanto, ele construiu aquele following com o trabalho dele. Certamente teve pessoas que o ajudaram, mas construiu aquilo com o trabalho dele. E eu não gostei, porque principalmente o que me pareceu foi quase, lá vem este puto, quem é que este puto acha que é, só porque tem 20 e poucos anos? E, portanto, se ele está onde está, é porque tem mérito e conseguiu chegar longe no following e nos seguidores que recebeu. Independentemente de se gostar ou não gostar dele. Portanto, é o meu elogio para o Gaspar. É o bom trabalho que ele desempenhou, pelo menos a nível digital, para chegar onde chegou. O Blanco, já tinha dito, portanto, acho que fez um excelente trabalho na questão da TAP. E portanto acho que ele capitalizou muito bem mediaticamente esse assunto. Portanto, eu acho que a nível nacional o rosto da TAP ficou quase Bernardo Blanco, a verdade é essa, tanto que ele chegou a ter artigos, eu até gozei com ele na altura, malta, porque eu fui convidado para um evento que não é da Iniciativa Liberal, mas tem quase a assessoria da IEL, que é a Liberticon, e na altura a gente em brincadeira disse-lhe que ele, citando o artigo do Observador, é a morta-água da Iniciativa Liberal, não é? Portanto, mas pronto, eu acho que ele teve muito bem nesse aspecto, e efetivamente, ele sendo vice-presidente da Iniciativa Liberal, acho que tem toda a capacidade para ser um bom líder, melhor até que o Rui Rocha nos próximos anos, sem dúvida, sem dúvida. Quanto ao Miguel Costa Matos, pá, é mais complicado. Miguel Costa Matos, é mais complicado, mas eu vou tentar. Miguel Costa Matos, hum, apesar de tudo, apesar de tudo, o Miguel Costa Matos perpetua-se no poder do Partido Socialista ou da Juventude Socialista há vários anos. Não sei há quantos, mas já há alguns, 3 ou 4. E ninguém se consegue perpetuar no poder de 3 ou 4 anos se for entre aspas, um boneco, internamente, politicamente falando. Portanto, ele há algum bom management de homens, de mulheres, etc., de pessoas a nível de recursos humanos deve ter para se conseguir manter no poder da JS, que não é propriamente uma juventude pequena, muito pelo contrário. Portanto, acho que é elogioso o suficiente isto. Achas que chega? Fico-me por aqui. Tu é que sabes, tu é que sabes. Acho que sim, fico o Blanco elogio pela TAP e o excelente trabalho que fez, o Gaspar pelo following que ganhou e o Miguel Costa Matos pela capacidade de man management que eu acho que ele tem. Que eu acho que ele tem. Internamente. Agora, algumas últimas palavras. Pá, eu aceito uma última pergunta. Está 1 milhão de temas, né? É impossível tocar, só para dizer o chat, é impossível tocar em todos os tópicos. É impossível Sim. falarmos, não é, sobre o Sim. TGV e a ferrovia, é impossível falarmos sobre a TAP, é impossível falarmos. Há 1 milhão de tópicos que as pessoas querem que eu toque. Uma das coisas que eu quero fazer no futuro, mais para a frente, é fazer perto das europeias. Okay? Tem um estúdio em Lisboa onde quero convidar mesas redondas para discutir e usar precisamente a Twitch como plataforma. Fica já convidado. Se quiseres ir, saberei convidar Gaspar Macedo, entre alguns destes nomes, entre outros. Desta vez não vão ser só jovens, irei trazer também outras pessoas, mas para trazer um espaço aqui para o mundo da Twitch. Portanto, aí certeza que estes tópicos vão surgir. E para também ter, novamente, eu repito, eu não sou político, eu só comecei a fazer isto porque um dos meus melhores amigos é o Ant. E o Ant, não é? Respira YouTube, respira. A minha empresa gera a carreira do Ant. Sim. Inevitavelmente tornámos-nos melhores amigos, né? E ele desafiou-me para eu começar lives de política, porque eles discutíamos sempre política e nós adorávamos ter discussões sobre política um com o outro. E eu Ant uma vez disse: eu vejo o canal dele, eu não vejo a Twitch, né? Mas eu vejo o canal dele, os clipes dos clipes do Ant, eu vejo. Vejo o canal de clipes dele, Boa. Ainda bem, nós precisamos de audiência. Portanto, e ele disse-me para eu começar. Opa, eu comecei, entretanto, isto cresceu muito rápido. Portanto, é espetacular. E hoje tenho ti, depois vou ter outros convidados. E o importante é que todos tenham uma voz. Caso as pessoas concordem ou não concordem, cada pessoa tem o seu direito à interpretação das coisas. Mas antes de mais, para terminar, desculpa, Gonçalo, pá, obrigado. E deixo-te dizer as últimas palavras que quiseres para terminar. E obrigado novamente.
Pá, olha, deixa-me agradecer-te. Acho que o que fazes aqui não é surpreendente que tens quantos seguidores? 20 mil, não é? Acho eu. Atingimos os 20 mil há pouco tempo, há 2 semanas, mas isto está a crescer muito rápido, né? Porque É, em 9 sim, não meses. é surpreendente. Não é surpreendente. Tu tens muita qualidade no que fazes. Portanto, parabéns. Continua assim. Acho que isto é ótimo, porque hoje em dia muito se fala da questão da polarização da sociedade, as opiniões divergem muito, e a única forma de nós despolarizarmos é fazendo debates, conversas, não é um debate, mas Sim. conversar, entrevistar. E eu acho que isto são iniciativas brutais, quer comigo, quer com o Gaspar, Miguel Costa Matos, o Blanco, com quem venha a seguir. Portanto, epá, parabéns, porque nem toda a gente faz isto ou tem essa capacidade. Portanto, dou-te os parabéns. Não sei se o chat foi muito caótico hoje ou não, Foi ou tranquilo. se foi tranquilo. Epá, não sei, tive se calhar aqui. A minha malta é tranquila, a minha malta também é tranquila. Mas pronto, agradeço-te imenso o convite, gostei muito de estar aqui. E quanto à malta que está aqui a ver, o meu conselho final que eu deixo sempre, eu não gosto muito, apesar de representar um partido político. Claro que eu gostava que, se forem eleições, ganhasse com 99,9% dos votos, mas acho que há coisas acima disso, nomeadamente o facto de nós termos sentido crítico, que é o que falta mais em Portugal. Portanto, antes de pensarmos em partidos políticos, por mais que eu goste do meu e vocês gostem do vosso, tentem sempre ter sentido crítico para criticar o que é vosso e tentar elogiar o que é dos outros. Assim nós conseguimos buscar o melhor dos mundos. É sempre a mensagem que eu deixo. Portanto, acho que fico por aqui, meu caro, tá? Um grande abraço a todos. Gonçalo, obrigadíssimo. Obrigado. E um abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.